Eita! Boa noite para você que está chegando para curtir mais um Produtivamente com a gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir em outro horário, em outro país, né? Por que não? Muito bem. Igor, Júnior. sexta-feira chegou, mais um episódio e hoje mais uma dupla de convidados mega especiais, né? Isso aí. Como é que tá a expectativa? Muito alto. Eu acredito que a gente vai aprender demais hoje aqui com a vida deles. Cara, eu aprendo demais todos os dias com esse casal. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, Igor, é que existem histórias que não podem ser resumidas em palavras bonitas. Precisam ser sentidas. E hoje eu tenho a honra de receber um casal que carrega exatamente isso. Uma história de extremos, de fé e de recomeços. E de um propósito que começa dentro de casa, mas não para por aí. Hoje nós vamos conversar com Maicon Ribeiro e Beca Gemima. A Rebeca, nossa querida amiga, nosso amigo Maicon, que trabalham junto há mais de 11 anos, são casados há quase 10, pai de 3 filhos e escolheram viver para cumprir uma promessa. Levar o reino de Deus onde quer que estejam, no lar, no negócio e na vida. E como forma de honrar carinhosamente essa família abençoada, vou pedir para a Nath botar na câmera principal e eu também quero pedir para a nossa produção aqui nos alcançar um presente. A gente gostaria de entregar para vocês aqui uma obra da Quadros Divinos, um presente que não é só um quadro, mas é sim um marco, um memorial, que a gente viveu um momento muito especial hoje e eu me emociono, que a gente falou disso, né? E Ai, meu Deus, já vamos começar esse a chorar. memorial, ele lembra que existe propósito na história que vocês estão escrevendo. Nossa, mas... Tá? E a parceria da Quadro Divinos, ela vem para esse episódio, junto com a produtora Desígnio, tá? Eternizar esse momento na vida de vocês. E espero que vocês fiquem muito felizes, né? Agradecer de coração aqui a Joyce pela parceria. Cada dia mais lindo. A gente mudou hoje o formato do quadro, então ficou mais bonito ainda do que já tinha ficado. Bonito. E, cara, eu me emociono assim porque a gente viveu um momento muito bacana hoje à tarde, oramos ali juntos. E parece que eu revivi esse momento porque foi liberada uma palavra de um novo tempo ali hoje. E a gente já começa assim. Igor, sem mais delongas, vou deixar tu começar, te dar as honras. Antes de tudo a gente aprender com vocês, fala para quem tá assistindo quem são Maicon e Rebeca. Olha que responsa aí. Depois disso, do Juninho ainda tem que falar. Pô, já começamos o podcast somos chorando nós, já. né? Então, eu sou o Maicon, nasci em Sapiranga, saí com 18 anos. Esse sou eu, né? Tentei ser o melhor que eu podia, onde eu estava, no momento que eu estava. Consegui chegar em grandes lugares. Hoje o Maicon é de novo em Sapiranga, recomeçando. E tenho certeza que esse é o Maicon que sempre vai estar. Não interessa se ele vai ter dinheiro, se ele não vai ter dinheiro. Eu sempre vou ser o Maicon que saiu de Sapiranga um dia, casou com a Rebeca, tem 3 filhos, a Olívia, o José e o Pedro.
e tem uma família maravilhosa. Então, as circunstâncias nunca mudam quem você é, né? A gente tem que ter identidade daquilo que a gente é. Então, eu sou esse Maicon que o Juninho conhece, que o Rafa conheceu, um pouco teimoso, mas que sempre vai tentar. Então, eu sempre vou tentar algo novo, sempre vou tentar ir para frente. Acho que isso define quem eu sou, né? Um pouquinho de cada coisa, mas com um objetivo, uma missão sempre na frente. Esse sou eu. Amém. Primeiro, eu quero, antes de me apresentar, agradecer a apresentação, que a gente já começou chorando. Eu falei para o Júnior que poucas vezes na minha vida eu fiquei nervosa, e hoje, quando a gente estava reunida, não é um nervoso de não saber o que falar, o que fazer, mas um nervoso de um friozinho na barriga gostoso, sabe? Expectativa. Expectativa muito alta, então agradecer a apresentação, que foi emocionante também. O Júnior se emocionou, mas sem mais delongas, eu sou a Rebeca, mais conhecida como Beca. Todos me chamam assim, todos os queridos, e aí eu agreguei o nome para mim, Beca Gemima. É diferente o nome, mas é Rebeca, na Bíblia todo mundo sabe, mas Gemima também está na Bíblia, né? É uma das filhas de Jó. Então, por muito tempo, eu escondi esse nome, mas agora eu amo, é o meu nome favorito. Se meu nome fosse primeiro Gemima, eu acho que eu gostaria mais do que Rebeca. Mas, enfim, uma cuiabana, sonhadora, filha de um pai que tem 16 filhos comigo, de uma família muito grande, vinda de uma família aglutinada, muito junta. Eu sou a pessoa que fala alto, que grita, que gosta da casa cheia, que é uma pessoa extrovertida. Então, acho que, além das nossas questões empresariais, primeiro eu sou a Rebeca, filha do Antônio, filha da Lila, esposa do Maicon, mãe do Pedro, do José e da Olívia, e uma pessoa muito, muito, muito temente a Deus e fiel a Deus. Eu acho que é a melhor apresentação que eu posso dar para vocês hoje. Uau! E pra gente começar bem, como a gente já tá começando, dedão, eu sempre digo assim, dedão no 220, olhar altivo, cara de louco, e vamos pra cima, né? Somos tudo meio pirado, assim, né? Quero começar mandando um alô, porque a família da Rebeca tá em peso, Tá em peso, né? já Só a mandei. família da Rebeca hoje vai dar A audiência lá em cima, hein? Olha, quem tem família tem tudo, né? Olha isso só, aí, 16 pessoas, garanto que vai dar hoje. Cara, que família abençoada. Eu tive a honra de poder conhecê-los e dizer que já amo eles muito, né? Mas entrando um pouquinho na história de vocês agora, o Michael já falou, né, que saiu de Sapiranga com 18 anos, que já viveu com pouco, que também já experimentou muito e hoje está vivendo um recomeço, né? Vocês viveram momentos de escassez e também momentos de fartura. O que cada um desses momentos extremos ensinou para vocês? Eu acho que o que ensina mais, todo mundo diz assim que no pouco você conhece quem você tem, né? Mas no muito também te ensina muita coisa de quem são as pessoas, o que ela procura em você. Que as pessoas falam assim, eu tenho a oferecer. Geralmente quando você tem muito, é o que você proporciona. Isso eu aprendi. Eu tinha 50 amigos. Todo final de semana estavam na minha casa. Mas não era pelo que eu era, né? Era pelo que eu proporcionava. E no pouco você conhece quem você é. Então no pouco, os amigos que você tem é pelo que você é. As pessoas que acreditam em você é pelo que você é, não pelo que você proporciona. E isso demorei a entender. Que as pessoas chegavam assim, o Antônio Silva, que era meu mentor, falava assim, não se iluda pelo tanto de gente que vai pedir para tirar uma foto com você. É pelo que você proporciona. A hora que isso acabar, acaba as fotos, acaba os elogios, acaba o abraço e fica quem você é. E se você não se conhecer de verdade, não tem identidade, você se perde. Sim. E aí, no pouco, você não consegue se reconectar de novo. Então, o que mais eu aprendi foi isso. Quem você é e o que você proporciona. São coisas totalmente diferentes. Para mim, eu costumo dizer isso lá em casa, né? Os extremos, tanto do muito quanto do pouco, me ensinou 3 coisas. Quem eu sou, quem são meus amigos e quem é Deus para mim. Acho que resume os nossos extremos. Uau. E como foi lidar com os períodos em que vocês assim estavam cercados de pessoas e depois completamente sozinhos? Assim, como que vocês venceram isso? Qual foi a estratégia? Se tem uma estratégia? Como que faz para ver esse tempo passar?
Acho que quando fica... Na verdade, assim, a gente sempre diz que fica sozinho, né? Mas é que a gente procura algo que já está do seu lado, né? Você nunca está sozinho de verdade. E eu entendi isso há pouco tempo. Porque eu cheguei em janeiro, destruído, sem ninguém, há 1 ano e meio já a empresa quebrada. Eu falei, Deus, mas eu estou sozinho. Só que tinha pessoas do meu lado o tempo todo, que a Rebeca estava do meu lado. Eu tinha ainda, falava assim, não sobrou nenhum amigo. E, na verdade, eu tinha. Eu tinha o John e a Vivi, eu tinha o Thiago e a Jéssica, que foram os que sobraram, e que diziam, não, vai dar certo, vamos para frente. A Sara e o Paulo. Nossa, se falar da Sara, A gente já começa a chorar. a gente chora, né? Porque a Sara é algo diferente, porque, assim, você quer a aprovação de alguém. Quando você diz assim, não, cheguei no fundo do poço, estou sozinho, é porque você quer a aprovação de alguém. E aí volta aquele do que você proporciona. Sempre na aprovação é o que você proporciona. Quando você está sem nada, realmente ficam as pessoas certas. E aí você diz, sozinho. Pode ter certeza que quando você, se alguém aqui já chegou no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço, a gente diz, eu estou sozinho. Mas se tu for parar para pensar assim, pedir uma oração a Deus, Deus, mostra quem está comigo. Sempre vai ter alguém. Sempre tinha uma pessoa. Sempre, é porque as pessoas confundem, se onde tiver 2 ou 3, lá eu estarei, pode ser o Espírito Santo. Não, sempre tem alguém. Sempre vai ter alguém. O Espírito Santo vai estar lá, mas vai ter alguém. A Sara, eu acho que foi uma das pessoas que, quando nós estávamos no fundo do poço, né, chorando, ela abraçava a gente, mesmo chorando. Ela abraçava a gente e dizia, nós vamos conseguir. Há 2 anos, essa pessoa estava com nós. John e Vivi, outras pessoas que abraçavam a gente, mesmo a gente dizendo. E a gente chegava em casa e dizia, eu estou sozinho. Mas a gente recém tinha recebido um abraço dessas pessoas. Daí nós chegamos no Rio Grande do Sul, Thiago e Jéssica. Então sempre Deus vai colocando alguém. Quando as pessoas pensam assim, cheguei no fundo do poço, como eu vou subir de novo? Vai ter alguém. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. É verdade. Deus usou Jesus, Deus usou Adão, Deus usou Noé, Deus usou Abraão. Ele podia ele mesmo fazer. Deus usa as pessoas, né? Ele não vai coisas. fazer sozinho. É igual assim, como subir de novo? Sempre vai ter alguém. Sempre. Para mim, como eu me senti, né, a pergunta, quando a gente ficou sozinho, vamos dizer assim, eu acho que ficou mais aqui, né, quando a gente veio para o Rio Grande do Sul. Era uma terra do meu marido, não era minha, eu só vim aqui para visitar, né, então era visita de médico, coisa rápida. Mas eu acredito que a gente precisou desse tempo. A gente não se sentiu bem, a gente se sentiu sozinhos, perdidos, mas a gente precisou para restaurar nossa identidade em Cristo. Porque se tu tem Cristo, tu também já não tá sozinho. Entendeu? Se tu tem Cristo contigo no teu dia a dia ali, Senhor, se tu tá comigo, tu não tá mais sozinho. Então, eu acho que serviu esse momento, o Senhor preparou esse momento, porque como eu falei para vocês, a gente vem num ambiente rodeado de pessoas. Quando tinha pouco, quando tinha muito, óbvio, quando tinha muito tinha mais, mas quando tinha pouco eu tenho muito irmão, eu tenho muito parente, eu tenho mãe, pai, o Maicon também tem família, enfim, mas a gente precisou se retirar ali, se esconder na caverna, a gente falou hoje, como Elias, a gente se escondeu, talvez por medo, talvez por vergonha, mas a gente se escondeu numa caverna, foi ali que a gente se conheceu e conheceu a nossa identidade em Cristo. Poxa, eu sou filho, eu sou valioso, cara, eu não sou aquilo que alguém falou ou aquilo que eu acho que eu sou. Não, cara, eu sou filho de Deus, não interessa o que aconteceu, o que foi, o que deixou de ser, mas a minha identidade ali tá firme. Então, eu acho que nesses momentos que a gente fala que a gente sangra, né, Juninho? Que a gente sangra, é um momento que você realmente se conhece. E aí, quando você se conhece na tua identidade de Cristo, você nunca mais se sente sozinho. Eu acho que é nessa hora a gente descobre a solitude. Exatamente. Né? Que estar sozinho literalmente não é sozinho, né? É estar escondido em Cristo, um tempo de preservação, de cuidado, de amor, de zelo, de diversas formas, né? E houve um ponto específico, assim, que vocês pensaram assim, pô, vou desistir de tudo, isso aqui não é mais pra mim, ou, sei lá, vou retomar tal projeto, ou o que vocês fizeram quando, tipo, o chão parece que caiu, assim, sabe? Parece que eu não tenho mais chão. Pensaram em desistir? Sim, eu vou responder essa primeiro.
Já coloquei a boca aqui rapidão. Tá tipo aquele, vai, vai. Muito bom. Vai responder. Não, Sim, vai ter torta eu na acho hipócrita. Eu acho hipócrita a pessoa falar, não, desistir não é uma opção, não vou desistir nunca. Hipócrita pra mim, tá? Pra minha vida. Vou ser bem sincera pra você. Porque já foi uma opção. Já foi. Opa. Cheguei a derrubar o telefone. Já aqui. foi uma opção para nós, porque quando você. A gente fala de tudo, né? Quando a gente fala próspero, a gente fala. Rico é você ter. É rico de uma coisa só, né? Próspero é você ter o suficiente de tudo. Então, quando a gente era muito próspero, e quando você se enxerga. Aí eu volto na questão da identidade, que quando acaba tudo, acaba a tua identidade, você fica perdido, você fica. Entra a depressão. Quando a gente chegou aqui, vou até contar um caso, o Michael entrou numa depressão que ele nunca tinha entrado. Desde a gente tá junto há muito tempo. E ele nunca entrou em depressão. Teve crise de ansiedade por muito trabalho, ou pouco trabalho, enfim. Mas ele entrou numa depressão profunda. E eu, como a mulher da casa, eu não sabia o que fazer. E chegou uma hora que ele pediu mesmo para o Senhor, ele falou, Senhor, se é eu que estou atrasando a vida da minha família, o Senhor pode me tirar. Me tira e arruma alguém que vai cuidar da minha mulher e dos meus filhos. Ele pediu isso. Então, eu acredito que isso é você pensar em desistir. Entendeu? Então, foi uma opção, sim, desistir para nós. Foi uma opção. Só que eu falei para ele, assim, uma vez, eu falei assim, cara, se a gente não tivesse essas crianças... O Senhor sabe de tudo. Porque se a gente não tivesse essas crianças, a gente já tinha feito besteira, sabe? A gente já tinha feito uma coisa ruim com a gente mesmo, entendeu? Então, a gente olhava para as crianças e falava, não, só mais hoje. Não, só mais hoje. Só mais hoje. A gente sempre falava, mais um dia só, vamos aguentar mais um dia. E aquele dia era terrível. Não, mais um dia, amor. Mais um dia. E aí o duro é que você tá nesses momentos, é o silêncio de Deus também, né? Porque a questão é que se você estiver naquele momento de tribulação e o Senhor estiver falando audivelmente nos teus ouvidos, você tem força. Sim. Mas é nesses momentos que o Senhor fica em silêncio para você. E ali é um processo, né? Nós passamos por esse processo. Então, foi uma opção, Juninho. Foi uma opção E de em desistir. que momento vocês perceberam assim que Deus ainda estava conduzindo vocês, mesmo nesse silêncio? Cara, eu acho que quando uma pessoa acreditou em nós. Porque a gente fazia alguns planos e tentava nesses planos e não dava certo. E a gente falava, Senhor, Senhor... Foi até uma oração, vou contar aqui, tá? Uma oração que o Maicon fez. E ele falou, Vocês viram Senhor... quem fala mais, né? Eu só tava bem... Ela tipo, tava no off ali só pra... pegar... Mas vocês têm todo o tempo do mundo, tá? À vontade, a gente gosta. Eu quero compartilhar porque eu acho muito importante. O Maicon, ele estava desesperado, sentado numa mesa lá de casa, e ele falava, Senhor, o Senhor... E aí o Senhor já tinha dado o projeto, já tinha dado tudo. Ali a gente já estava escutando a voz do Senhor. Deus já tinha dado um recomeço. Já tinha dado um recomeço para nós ali. Quanto Mas a hora que a gente teve a certeza, assim, cara, o Senhor é conosco em tudo que a gente está fazendo agora. Porque a gente está no centro da vontade dele. Foi quando o Maicon clamou, Senhor. Ele gritou, ele abaixou a cabeça, chorou e gritou. Falou, Senhor, tenha misericórdia. Eu não tô te pedindo nada, não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo oportunidade. Eu só quero uma coisa. Que alguém acredite em mim. Você sabe, Julinho. Deu 10 minutos, o Maicon recebeu uma mensagem. Cara, De quem eu nem não te conhecia. conheço, nem sei quem você é, te vi na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acredito em você, cara, foi bizarro. Foi bizarro. O Maicon olhou pra mim e falou assim, cara, você não vai acreditar que aconteceu? Eu falei, o quê? Você escutou eu gritando? E eu tava chorando, porque eu ver meu marido naquela situação é difícil pra mim, me fragiliza. E aí, quando ele falou assim, cara, você não acredita o que aconteceu, ele me mostrou a mensagem, cara, faltou a gente falar em línguas dentro de casa, porque... Foi ali, ele falou assim, cara, o Senhor... Não, cara, vai dar certo. Respira mais um pouco, o Senhor está conosco. Então, o vale também faz parte da promessa. Com certeza. E o mais interessante é... eu pensava em desistir todo dia. Todo dia eu pensava em desistir. Porque era mais fácil. Porque todo mundo diz assim, você tem coragem de morrer pela sua família? Você tem coragem de morrer? Eu não tinha coragem de viver pela minha família. Para mim, no outro dia, acordar e pensar assim, cara, como é que eu vou viver por eles? Era mais fácil para mim dizer assim, Deus, eu era frouxo para tirar a minha vida. Mais corajoso para viver, estava sendo bem difícil. E aí um dia eu falei, Deus, eu não tenho nada. Eu vim para Sapiranga, onde eu não tenho conexão. Eu não tenho gente, eu não tenho empresário, eu não tenho nada. Que eu vou montar o quê? Que é uma barraca de cachorro quente, eu não tenho para que vender ainda. Porque tudo que eu aprendi é construir um negócio, planejar e executar depois. Ou botar alguém a executar. Não sei fazer cachorro-quente para vender na barra. O que eu vou fazer, Deus?
Eu fui pelo atalho mais fácil. Vou empreender, vamos fazer Uber. Isso não é empreender. É você fugir para tentar assim, até amanhã eu resolvo, até amanhã eu resolvo. E o dia que eu entendi que Deus estava comigo, foi o dia que eu falei assim, eu já tinha orado um dia antes. Falado, Deus, um dia antes eu falei, Deus, me leva, porque eu não aguento mais. Tinha acontecido tanta coisa, tanta coisa. E eu falei, me leva porque já não dá mais. Aí um amigo me ligou, o Thiago, me ligou e falou, cara, eu senti uma angústia tão grande aqui, mas o Espírito Santo mandou eu te ligar e dizer assim, ó, só mais um dia que eu vou estar contigo. Uau. Só mais um pouco que eu vou estar contigo. E aí ele até mandou, né, um negócio, ó, isso aqui é para selar esse momento que o Espírito Santo falou comigo, porque fazia muito tempo que o Espírito Santo não falava com ele, e falou exatamente naquela hora. Desculpa. Na mesma hora. Aí no almoço eu falei, Deus, se tu falou que tá comigo, agora eu quero a prova, então. Falei, o que eu preciso, eu não quero dinheiro, não quero, para te montar alguma coisa grande, nunca teve dinheiro. Nunca teve. Quando nós conseguimos algo grande, nunca foi dinheiro, foi pessoas, foi gente. Eu falei, eu preciso de uma pessoa que acredite em mim. Se essa pessoa acreditar em mim, eu não falei só acreditar em mim, tem uma coisa que eu preciso, direção. Porque só andar também, se tu andar sem direção, eu quero ir longe, eu quero ir viajar. E se tu sair a pé aqui, tu vai para onde? Eu falei, direção. O resto eu vou. Se for a pé, se for de carro, se for de bicicleta, se for o resto eu vou. Agora eu preciso de uma pessoa que diga assim, ó, eu acredito em você. E tem que ser essas palavras. E falar assim, eu vou dar a direção do que você precisa fazer. Deu 10 minutos. Mandou essas palavras. O Espírito Santo mandou, não foi? Mandou eu dizer, eu preciso acreditar em você. Chega aqui que eu vou dar uma direção. Acabou. Eu falei, tá respondido. Pronto. Só que quando você tá nesse caminho, você fica muito feliz. Só que a sua cabeça te leva lá onde você teve e fala assim, ó, culpa sua tu ter feito isso. Como que você vai conseguir de novo? Como que você vai conseguir de novo? Aí você vai lá e recua. Aí vem, bate nas costas e fala, vamos. Por isso que você precisa de mais uma pessoa. E aí no dia que eu falei assim, cara, eu preciso realmente fazer algo diferente. O dia que a Rebeca chegou no sofá e chamou assim, cara, eu tô perdendo admiração em você. Já pensou sua esposa dizer assim, tô perdendo admiração em você? Porque tu vegeta. Seus filhos estão passando correndo, tendo felicidade aqui. O que você vai fazer? Esse homem não é o que você é. Cadê esse homem que tem dentro de você? Cadê esse homem grande que pensa assim, cara, eu vou construir esse prédio que nem que seja na paulada. Esse cara tá dentro de você. E aí, aquele dia eu falei, Deus, realmente, agora depende de mim. Tu já disse que tá comigo. E aí no outro dia, um amigo me ligou, né? E aí sempre eu tentando, não, amanhã eu começo. E aí um amigo me chamou, o Rafa me chamou. O Rafa, que deve estar aí assistindo. Chamou bem assim. Vim aqui para nós conversar um negócio. Eu falei, pronto, tá aí o cara. Vai dizer, vamos investir em alguma coisa? Vamos... O Rafa chega para mim e fala uma palavra bem assim, ó. Deus está esperando uma atitude sua. Sua esposa está esperando uma atitude sua. E um dia antes, foi um dia antes, né? Foi. Eu acho que foi um dia antes. A Rebeca tinha falado aquilo. E ele falou, sua esposa, seus filhos estão esperando uma atitude sua. O Pedro também tinha falado pra ti, né? O Pedro, eu acho que foi na mesma semana também. O Pedro, Foi tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Eu cheguei, Pedro, tu acha que o pai pode crescer de novo? Porque o Pedro viveu nossa fase de não ter nada, cresceu muito e sentiu... E ele já tem idade, né? Tá Ele quantos falou, anos? 11? 11. E parece que tem 15, tão inteligente é. Eu falei, tu acha que o pai consegue crescer de novo? Ele falou, se tu continuar fazendo a mesma coisa que você faz, não. Agora, se tu fazer o que você fazia no passado... Agora, se tu fizer o que você fazia antes... E o que tu fazia antes que tu acha que... Juntava com pessoas. Sempre foi essa. Tem direção, tem pessoas, tem um foco, tem uma missão. Todos vão junto. Um cai e se levanta, um tá mais fraco, você empurra. Nem que você tenha que chutar. lance... Igual o Rafa fez comigo. O Rafa me deu um chute e saiu. Falou, E é o lance do carro empenhado na beira da estrada. Se você ligar o pisca-alerta e ficar dentro do carro, ninguém vai te ajudar, cara. Não. Agora, liga o pisca-alerta, sai do carro e começa a empurrar. Todo mundo para e vai empurrar junto contigo. Tu precisa se posicionar. O primeiro passo tem que ser o da gente. A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O primeiro passo tem que ser você. Exatamente. Ele pode vir na tua direção, mas, cara, ele quer correr na tua direção. Mas tu precisa, pelo menos, dar um passo na direção dele. Sim. É uma decisão, né? A primeira decisão é tu que faz. Que nem tem acho que é um cego que Jesus curou. Aí ele passou
a lama no olho e falou para ele, né? Agora vai lá no poço e se lava. Então tem essa parte, Deus vai te curar. Agora você vai lá, se lava e segue sua vida. Você vai até a parte do poço para se lavar. Eu entendi muito isso na nossa vida, porque Jesus teve um cego que ele curou, limpou e vai. Nós não. Deus curou, Jesus curou, abriu nossos olhos e falou, agora vai lá e se lava, que você está pronto. Começa aí de novo. E aí a gente sempre foi nessa. Uma atrás da outra. E se eu dizer assim, há quanto tempo que vocês recomeçaram, acredito, não faz tanto tempo. Não. Então a gente está recomeçando, a gente está entendendo, a gente conhece. E eu sempre me perguntei por que Sapiranga? Por que Sapiranga? Por que voltar para Sapiranga? É a menor cidade que eu já vivi na minha vida. Mas eu precisava desse encontro com Deus. Eu precisava, assim, tem gente que precisa chegar no fundo do poço. Eu entendo que eu precisava chegar no fundo do poço, precisava ficar sem ninguém, igual a gente diz, para mim conhecer um Cristo de verdade, para mim entender assim, agora, se eu chegar muito longe, eu sei que não fui eu. Porque quando você tem muito, você sempre diz assim, cara, eu consegui. Eu sou bom. Eu achava que eu era muito bom. Achava. E aí, quando eu cheguei, tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu tentava não funcionava, tudo que eu acreditava que era certo estava errado, aí você entende assim, pô, agora é só Deus mesmo. Porque sair da situação que nós estávamos e chegar onde nós estamos chegando e saber aonde a gente vai chegar, É só Deus. é só Ele, porque não tem outra explicação assim. Eu posso falar aqui um monte de coisa bonita, mas é só Cristo. E olha que foi apanhado. Família. O que é família para vocês? Pra mim é tudo. Depois de Cristo, depois de Deus, é tudo. E meu marido, E ela meus sabe filhos. o que é, né? O que é família. Eu tô doido pra pegar essa uva. Mas Fica à vontade. já falei. Não é enfeite, Tô gente. esperando eles pegar primeiro. Meu Deus. Não é enfeite. O Michael sendo o Michael. Família é tudo, cara. Família é tudo que tu precisa. Família é pra onde tu volta. Família é pra onde tu tá. Se tu precisar ter sucesso e não levar a tua família, não vale nada. Tá aí uma coisa que o Senhor cuidou profundamente. Foi nossa família. Foi. Onde nós íamos, nós levávamos nossos filhos. Nossos Estão filhos aí, nos ó. acompanham. Tá aí, ó. Nossos filhos tá aí. Depois Já nós até colocamos eles aí ao vivo. Tá aí nossos filhos. Enquanto a gente tá aqui, a gente sempre quis incluí-los. Sabe? Eu vou levantar isso aqui. Pode levantar. A gente sempre quis incluí-los na nossa rotina, porque a gente sabe que o empresário, quando a empresa tem um fluxo muito grande, o empresário ele não trabalha menos com CLT, cara. Se o cara quer ser empresário e quer trabalhar 8 horas por dia, esquece ser empresário, empreendedor no Brasil, esquece. Então, você vai chegar a tempo que você vai trabalhar 16, 18 horas por dia, Você vai desfrutar de coisas boas. você vai desfrutar de momentos que nenhum CLT você alcançaria, né? O básico, eu tô dizendo, né? São sacrifícios, né? Mas a gente sempre quis incluir os nossos filhos. Então, desde cedo, o Pedro viaja com a gente de avião, de carro, o que precisar. É 1.200 quilômetros de ônibus. A gente viaja sempre junto. E aí, o José nasceu, incluímos no José, era sempre 2 cadeirinhas no carro. E todo mundo perguntava, por que as crianças? Eu falei, não, eles precisam ver, desfrutar do que a gente está desfrutando, porque a gente ia para um evento, vamos supor, num resort, a gente ficava hospedado no resort. A gente não curtia a piscina? Não, mas meus filhos curtiam. Enquanto a gente estava lá fazendo palestra dentro do resort, os meus filhos estavam dentro da piscina do resort, com a babá, entendeu? A gente chegou nesse nível. E assim, eu acho que eu acho que o Senhor cuidou tanto da nossa vida pra gente fazer isso, que a nossa família, não vou falar que não foi atacada, mas o inimigo não entrou na nossa família. Entendeu? Os nossos filhos não perderam a admiração por nós, nossos filhos confiam. Você vê o Pedro falar, você tem que fazer aquilo que você fazia, pai. Para o Senhor voltar a ser aquele cara, mas ainda depois ele falou, você me desculpa, tá, pai, eu te amo. Ou assim, mas eu só não quero ver você triste. Só isso, porque o Pedro, ele é mais sensível, ele vê as coisas assim, o Michael chorando. A gente evita, né, de sofrer na frente deles. Porque eles são crianças, enfim, eles têm que ter os pais ali sempre bens para eles. Mas às vezes acontece. Então, assim, os meninos, a nossa família, eu, o Michael, assim, nosso casamento, graças a Deus, assim, a gente nunca pensou, vamos separar porque acabou tudo. Ou porque tem muito também, porque a gente já viu também casamentos acabar porque tem muito. Porque o dinheiro subiu a cabeça, o ego, o poder subiu a cabeça e destruiu casamentos também. Então, graças a Deus, para mim, família é tudo que eu preciso, depois de Cristo, depois de Deus ali, é tudo que eu preciso. Falou
depois de que ela estava com quase 40 anos, que ela tinha se arrependido porque ela tomou uma decisão de não ter filhos. O que tu diria para as pessoas que têm esse pensamento, sabe, de eu não quero ter filhos porque dá trabalho, enfim, o que tu diria para essas pessoas, para essas Cara, mulheres? nenhum dinheiro vai te recompensar nesse mundo quanto a recompensa que um filho dá. E o filho não te deve nada, tá? Perfeito. Filho é tudo e ele não te deve nada, mas o que ele traz para ti de recompensa nessa terra, filhos são a herança do Senhor. O Senhor diz, é a nossa herança. A gente não vai deixar nada aqui, cara. A gente não vai deixar nada aqui na terra. Nada, tudo vai, tudo se esvai. A roupa, o dinheiro, o carro, o ego, a conta bancária. A gente vai por debaixo da terra ou vai ser cremado tudo igual. Mas os filhos é o pedaço de você que vai ficar aqui. Exato. Que vai É o que vai falar mais. é o que vai Todo persistir mundo em pode gerações, sabe? Então, pra mim, a pessoa que... Eu já tive pessoas que me perguntaram a mesma coisa, mas pra mim, cara, filho é a maior recompensa. Nenhuma carreira, E olha, nenhum negócio- sucesso, olha, que a gente teve. Nenhum sucesso, nenhum dinheiro, nada, cara. Nada, nenhum poder, nenhum ego supera a sensação de você olhar para os seus filhos e falar, cara, que presente Uau. que o Senhor me deu, sabe? Então, filho é tudo para nós. Acho que família, assim, quando você pensa como homem, família é uma base, né? Você tem uma base. Cara, não existe um homem de sucesso que não tenha uma mulher muito forte por trás. Porque quando eu caí, mesmo ela caída, ela me deu a força para mim, cara, preciso ir de novo. E aí, quando chegavam os filhos, cara, o Pedro chega, o Pedro é o que eu boto esperança, né? Que vai assumir todo o resto que eu vou. Ai, a gente, não faça isso. Mas ele não me deve nada. Se ele não quiser ser, ele não precisa. Mas o que ele me trouxe, o Pedro desde pequeno, né? Me trouxe muita força. Muita, muita, muita. O José é aquele do... Sempre tem o que você precisa dentro de casa. É isso que eu falo. O Pedro é aquele que te diz assim, cara, vai. O ano passado, o Pedro queria... Só um contexto do que eu tô Fica falando. à vontade. O Pedro, ano passado, queria comprar um videogame. E eu tava muito quebrado. Muito quebrado. Quebrado, assim, de... Ano passado? Ano retrasado? É, passado ano, 24. É, isso aí. E eu falei, cara, se vira. Tudo que você precisa saber eu te ensinei já. Agora faz. E ele falou, não, então tá. Tu me autoriza eu fazer alguma coisa na escola? Eu falei, pode fazer. Se a professora chamar, eu vou lá e explico para ela. E pode deixar que eu assumo no peito se der algum BO. Aí, beleza. Ele chegou uma semana com R$200, né? É, ele tinha uns... Eu falei, o que você fez para os R$200? Agora me explica. Assustamos, né? R$200 uma criança Fez de mais 9 que eu. anos. Poxa, fez mais que a gente ali na Mais semana. que eu. Aí eu perguntei, o que você fez? Ele falou assim, não, eu tinha umas cartinhas ali que tinha um monte de repetido. Cartinha Pokémon. Cartinha Pokémon. Eu cheguei na escola e vendi por, acho que 25 centavos cada uma, né? Não, R$2 cada um. R$2 cada um. Aí eu falei, tá, e quando acabou o que você fez? Aí eu falei, não, aí tinha um menininho que morava na frente do mercado. Eu falei, dava muito trabalho em comprar. Eu dava, acho que 15 centavos, 20 centavos pra ele. O menininho comprava pra mim, trazia na escola e eu só repassava. Aí eu consegui esses R$200. Eu falei, o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou cobrar uma outra carta, que não é Pokémon, que é mais cara, e vou vender mais caro. Ele comprou um videogame de R$350. Conseguiu R$600 na semana. Nossa. Foi R$600 na semana, comprou um videogame de foi isso que ele R$350. Sozinho. E ainda perguntou, pai, quer R$200? Não, ele comprou. Nós tinha célula na quarta-feira. É verdade, sim. Célula. E tudo que nós fazia, nós já ficou dia sem comer no almoço porque servia na célula. Nessa semana, ele pagou a comida da célula. Ele fez a compra. Ele que fez a compra. Nós não tinha de onde tirar. E sempre vinha assim, no final, 6 horas da tarde acontecia. Eu sempre digo, o filho Ele fez. faz o que vê o pai fazendo, né? Se tu vê o teu filho sendo generoso, é porque tu tem atos de generosidade, né? E eu sempre digo, não tem como tu dizer que tu é filho de Deus se tu também não pratica atos de generosidade, né? A gente precisa estabelecer isso, né? E família, pra mim, acho que é como base da missão da gente, né? É a construção de uma vida no centro da vontade de Deus. E falando nisso, eu lembro também de um fato de vocês, que foi quando tu voltou a trabalhar no tradicional. Como é que é empreender por anos, voltar, depois trabalhar? 10 anos, né? Não mais, né? 11. E aí trabalhou o quê? 2 Assim, meses? nós trabalhava primeiro junto, né? Por isso que ali, 11 anos trabalhando junto, eu conheci ela. A gente conheceu no trabalho, tá? Trabalho na igreja e depois nós casou. Aí a gente casou depois. E aí você teve um tempo, daí agora, recentemente, o Mike iniciou o projeto e você foi trabalhar no tradicional. É. E quando entendeu o que era propósito, conta pra gente aí o que você fez. Bom,
anos, né? Eu acho que eu trabalhei de carteira assinada uma vez na minha vida, quando eu tinha 16 anos, eu era garçonete. Depois de lá, eu saí para empreender junto com a... E só abrindo um parênteses aqui, a gente não tá falando nada contra, Não né, o jamais. CLT, porque a gente entende que a empresa ela precisa Meu de Deus. funcionários para funcionar e todos são peças importantes. Nós estamos aqui falando de fases da vida da Rebeca, da Isso Beca aí. e do Michael, tá? E aí por isso que a gente traz o ponto e contraponto do CLT e da empresa. Isso. E aí, nunca mais, a gente empreendeu, enfim. E quando a gente veio para cá, a gente não tinha, né, um negócio. E o Senhor deu um negócio pro Maicon. A gente veio do céu esse negócio. Só que o Maicon... John, aquele que É, explicou pra o gente, John, ele nos... me ensinou. Ele orientou, né? E, só que assim, nunca dava tempo desse negócio. E a gente sabe, cara, a gente começou uma empresa lá do zero com o meu pai, lá atrás, e a gente sabe que o negócio, ele leva tempo ou dinheiro e leva... Cara, não adianta. Ou os dois. Ou os dois, tá? E o Michael não tinha tempo para esse negócio. Porque ele ficava preso por causa do medo dele, né? De recomeçar, que ele compartilhou aqui com vocês. Ele tinha medo e tal, enfim. E aí um dia eu falei para ele assim, a gente recebeu uma proposta, para os dois trabalhar junto, né? Nesse local que eu fui trabalhar. E aí a gente falou, não, vamos pensar. E aí eu fui para casa, a gente conversou e eu via que o Michael se balançou. Porque a gente estava vivendo uma escassez tão grande que não é porque era pouco, mas aquilo iria, tipo assim, nos sustentar por um tempo, entendeu? E aí o Michael é pai de família, imagina, precisava, né, para ontem. E aí eu cheguei para ele assim, eu sempre falo, né, a mulher sabe, ela edifica e a tola ela destrói. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se precisar, me dá um sinal. Coloca no meu coração isso que eu tô pensando. E o Senhor colocou rapidamente isso no meu coração. Cheguei no Mike e falei assim, amor, é o seguinte. Eu vou. Porque se a gente for nós dois pra dentro dessa empresa, a gente não vai mais sair. A gente não vai. A necessidade. A necessidade vai sempre gritar, meu Deus, se a gente sair não vai dar tempo, não vai dar tempo. E sempre um mês, não, só mais um mês. Eu sei, eu escutei isso vários tempos, né, amor? E eu falei assim, ó, eu vou trabalhar no tradicional pra trazer algo pra dentro de casa. E você, só que assim, é uma condição, falei pra ele. E aí, quando a gente conversa assim, a gente sempre tem um tempo, né? Aqui é marido e mulher, agora aqui... sempre vai ser marido e mulher, mas aqui a gente tá falando de negócio, aqui a gente tá... Enfim. Eu falei assim, eu vou e você fica aqui. Só que a minha condição é, você vai colocar essa empresa pra rodar. É esse negócio. Eu ir trabalhar lá, cara, vai trazer o básico aqui, nem isso. Mas esse negócio é o que vai mudar a nossa vida, esse negócio é o que vai virar nosso cativeiro. E eu acredito em você. Botei nele a responsabilidade, porque sim, tá nele o governo, entendeu? Da nossa casa. E aí eu coloquei nele, ó, eu acredito em você, é com você o negócio e eu vou trabalhar. Enfim, fui trabalhar com horas, né? Não registrei carteira, enfim. Só que... gostava de ficar lá, de trabalhar, porque eu gosto do movimento, eu sou 220, eu tô sempre ligada, sempre... eu tinha ideias, enfim. E aí eu via o Michael assim, ele fazia um pouco, não fazia, fazia um pouco, não fazia, fazia um pouco, não fazia. E aí, cara, um dia eu decidi, falei assim, cara... E no momento que eu não podia, Juninho, você sabe que eu não podia, contei já pra ti, eu não podia fazer isso. Porque era pouco, na minha realidade, no caso, né? Era pouco, mas aquilo era necessário para nós. Não que a empresa pagasse. Não que a era empresa. Pouco, mas era tudo. Era exatamente, entendeu? Era tudo que a gente tinha ali, não via mais outra renda, não tinha mais outra renda. E um dia eu falei, Senhor, veio o desejo do meu coração, falou assim, cara, eu dei uma direção para vocês dois, eu tenho uma promessa para vocês dois, e novamente você foi para a esquerda e o Mike para a direita. Foi claro, assim, para mim. Eu olhei assim, Senhor... Ele falou da segurança, né? Não disse para vocês ter segurança. O Senhor foi bem claro, tipo, de direção. Eu não disse para vocês que vocês teriam segurança. Vocês têm a minha, é o suficiente. Cara, aquilo ali foi um tapa na minha cara. E eu, ali, cara, me dedicando. E foi um mês, cara, eu era vendedora ali. E foi um mês ali que eu não vendi quase nada. E eu não fluía, sabe? E eu tentava, cara, chamava 200 pessoas por dia para oferecer o produto e nada. E eu mandava áudio, mandava vídeo, mandava texto, vou pro GPT, vou vender. E não vendia. E aí, depois que o senhor falou isso, eu falei assim, cara, eu vou tomar a decisão, vai o meu melhor horário. Vou ver o melhor horário, o melhor dia para fazer isso. E aí, cara, foi coincidentemente numa quinta-feira,
que anterior que o Senhor falou aquilo de uma pessoa acreditar no Maicon. Essa pessoa falou. Só que quando essa pessoa falou que acreditava no Maicon, eu já tinha essa vontade o Senhor já tinha falado comigo sobre essa demissão. Eu que não queria. O Maicon que não queria que eu me demitisse. Ele chegou a ficar brabo, assim. Ele falou, amor, não. Amor, ele tinha medo de eu não ter o básico ali, entendeu? E aí eu entendo ele como homem, mas eu tive que me posicionar ali no que o Senhor tinha falado pra mim. Porque o Senhor não falou com ele, falou comigo. E aí, às vezes, não vai falar com os dois, cara. Às vezes, um tem que confiar no outro. O Senhor falou comigo. A gente já fez coisas na nossa vida que o Senhor só falou comigo e só falou com ele. E a gente fez. E aí, eu peguei e olhei, assim, pra ele, assim. E coincidiu uma tarde, o meu patrão chegou. E do nada, ele falou, quero conversar com você. E a conversa era, tá tudo bem? Bora lá, vamos fazer uma nova estratégia. Eu já cheguei e falei assim, cara, eu preciso confiar no meu marido. Ele olhou pra mim. Eu falei assim, eu preciso confiar no meu marido. Eu falo que confio, mas eu preciso demonstrar. Eu sei que eu confio aqui dentro, mas eu preciso ter uma ação ali. Eu preciso colocar fisicamente ali que eu confio no meu marido. Eu falei assim, eu quero me demitir. Ele olhou assim pra mim. É sério? Eu falei assim, é sério, cara. Você é louca. Cara, mas é o que você tem. A gente sabe. Ele sabia um pouco da nossa realidade, mas eu falo, né? É o pouco ali, mas é o necessário que você... Eu falei assim, eu sei, cara. Mas se a gente não arriscar tudo, o Senhor tá pedindo pra nós arriscar tudo de uma vez. E eu achava que eu não tinha mais nada, hein? E eu achava que eu não tinha mais nada. Mas isso aí era o meu calcanhar de Aquiles ali. Eu precisava me desfazer também. E aí o meu marido tava incrivelmente, o Mike não sabia que nesse dia, nesse horário, eu iria pedir demissão, porque ele me chamou do nada ali pra conversar. Eu iria esperar finalizar a semana, isso era numa quinta. Eu iria pedir no final do expediente de sexta as contas. Aí o Maicon me chamou e falou, tô em tal lugar. Eu falei, sério, com quem? Com fulano que acreditou no meu marido. Vem aqui. Eu falei, você tem certeza que quer que eu vá? Quer que eu não vou lá na casa da sua mãe? Eu vá pra casa, eu te espero em casa? Não, preciso de você aqui. Na hora que ele mandou isso, peguei um Uber, vim. Cheguei aqui, a pessoa falou assim, cara... Cheguei num lugar, a pessoa falou assim, cara, e aí, como é que tá o emprego? Como é que tá as vendas? Eu só olhei pro cara e falei... Foi a primeira pergunta? Foi a primeira pergunta, porque eu não tinha conhecido a pessoa. Eu nunca tinha conversado com a pessoa. Como é que tá o emprego? Como é que tá as vendas? Eu falei assim, cara, acabei de pedir demissão. Aí ele... Como assim? Aí o cara, é que assim, tu acreditou no meu marido, eu também preciso acreditar. Nossa. E aí, daí depois ali fluiu. Então, a minha experiência foi essa. Foi brevemente, quase 3 meses, acho que não deu isso. Foi 2 meses. E o que isso mudou dentro de ti, quando ela acreditou em ti? Medo, por favor. Não, fica bem claro, assim, eu sou aquele cara que preciso, eu sempre quero a segurança. Sempre tento a segurança primeiro. Quando tinha dinheiro, eu guardava, sempre tinha um ano, guardado, sempre segurando. E foi realmente o que Deus pediu. Cara, a segurança está em mim hoje e eu vou fazer. Quando a Rebeca pediu demissão e falou, eu cheguei nesse lugar derrotado, assim, com a cara de derrotado. E aí, quando a minha esposa falou assim, não, eu preciso acreditar primeiro nele, se uma pessoa acreditou, eu preciso acreditar primeiro nele. Parece que tirou algo que estava dentro de mim, ele falou assim, agora vai, cara. Se tu não for, é só por falta de... Você não é homem, de verdade. Essa é a reação dentro de você, assim, cara, você é homem, agora vai. Você tem 3 filhos, você tem uma esposa, que larga tudo. Porque, assim, a Rebeca não tem família aqui. Só eu tenho. Então, ela largou tudo, falou assim, aonde você quiser estar agora, nós vamos. O que você quiser fazer, nós vamos fazer. E aí ela larga o emprego e diz assim, não, eu vou acreditar em você. O que você precisa que eu faça na empresa? Eu falei, só cuida das crianças, eu faço o resto. E funcionou, né? As ideias, nós sentamos junto, nós temos um momento do negócio junto, igual foi hoje, que é o negócio, vamos falar do negócio. Então, eu acho que esse momento, assim, tirou algo, tirou uma capa que estava em mim, assim, de proteção, sabe? De dizer assim, não, toma aqui. Quando você tenta passar o governo e você assume a casa aqui que eu vou tentar me esconder. Uhum. E aí, quando ela falou isso, parece que tirou aquilo e falou assim, agora vai, do jeito que você tá, como você tá, só caminha, só vai indo, só vai indo, só vai indo. Já teve as pessoas que acreditam em você. Um pouco antes disso, na Páscoa, eu fui na casa do meu sogro e ele falou assim, dos passos que ele me deu, assim, precisa de 4 pessoas que acreditam em você. Eu falei, cara, dentro de casa eu tenho uma, então eu já tenho agora mais 2, 3, né? 3, eu tenho as 4. E Deus foi dando cada vez mais. Eu já tinha o Thiago e a Jéssica, já tinha o John e a Vivi. Inclusive, o John mandou um recadinho pra vocês aqui, diz que esse casal é lindo. Não, o John é o cara. Gente, vai começar... John, Natan, Jesus. É isso aí, ó. É John, Nata. A gente olha. Mas eu falo assim, né, que se eu não segurar meu marido, ele rouba.
Ele ali, ele rouba o meu marido. Vigia, John. Eu e a Vivi, a gente tem que tomar cuidado, porque olha ali. O cara que me ensinou. Que papo é esse, Willis? Eu amo esse cara. Nossa, esse cara aí, ele teve assim, num momento que eu cheguei, cara, ó, aconteceu isso, mostrei isso. Ele falou assim, eu nunca vou desistir de vocês. Aquilo pra mim foi muito importante. Ele é pastor, né? E eu vi ele sendo um pastor de verdade. E quando eu cheguei pra ele, ele disse, cara, eu não tenho nem pra comer hoje. Ele chegou assim, vamos orar? E eu falei, nossa, oração, né? Porque geralmente as pessoas vamos orar. E acontece Tá faltando a comida, tá bom. Então vamos orar Deus. que Deus vai prover. Cara, mas se Deus já te mandou ali, o John é esse. Ele ora e fala assim, então o que você precisa? Bora Ele lá. já matou a fome na minha família. Não só a fome. Aonde eu vou chegar, o John tava no começo, na pontinha. Então eu sempre vou ser grato pelo John, onde eu puder falar dele, do Thiago e da Jéssica, da Sara, do Paulo. Então, do meu sogro, da minha sogra, que vai falar mais pra frente, eu acho. É, calma. Senão eu me emociono. Mas eu acho que é isso, sabe? Tirou aquela capa que eu me escondia, que eu tentava. Eu sempre alguém era meu inimigo. Eu sempre arrumava desculpa. Não, mas hoje não dá porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Não, hoje não dá, hoje eu tô triste porque um amigo morreu. Nesse momento, um amigo meu morreu, vindo pra cá. Aí parece que aquilo foi o gatilho pra mim dizer assim, se até ele com 25 anos morreu, por que eu vou tentar? Sabe que... Inconscientemente eu comecei a me apagar. Sim. E ali ela falou assim, cara, um cara que nem te conhece, acreditou em você. Você não conhecia. Um dia eu cheguei pra Rebeca e falei assim, cara, conheci um cara no culto lá, chorou lá na nossa frente. Só que o que ele falou ali me tocou tanto, que não tinha tocado antes as coisas, nem a palavra, nem nada. E foi essa mesma pessoa que acreditou. Sabe uma coisa? A palavra de Deus vai dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo escreve, dando um conselho, ele dizendo assim, ó, não tornes a um jugo de escravidão. Sabe qual é a maior escravidão que todo crente comete? É o jugo da necessidade. A dificuldade, ela é uma transição para você mudar de nível, até você entender o propósito de Deus na tua vida, o que Deus quer. Algumas pessoas vão ficar 40 anos no deserto, que era para ficar 40 dias, porque não quiseram entender ou não suportaram o processo, tá? E isso é a dificuldade se transformando em necessidade, Sim. sabe? E Deus é misericordioso, ele vai mandar maná todo dia. É. Deus, ele é maravilhoso. Um dia eu vi um vídeo do Brunão Morada, que ele falava assim, cara, a única coisa que pode te roubar do propósito é a necessidade. Sabe, quando eu vejo a Rebeca olhando pro Mike dizendo assim, cara, se alguém acreditou no meu esposo, eu preciso acreditar, e pede as contas, ela diz assim, Jesus é suficiente na minha vida. Quando tu toma essa atitude, tu entende o que é a suficiência de Cristo. Porque é muito fácil a gente falar disso. A gente é cristão, talvez tem muitas pessoas que estão olhando o podcast e não estão entendendo, talvez, o testemunho, sabe? Mas eu quero fazer um convite para você experimentar o que é a suficiência de Cristo. É verdade. Entende? Eu vivo isso todos os dias da minha vida há um tempo já. E todos os dias o Senhor fala comigo, Juninho, tu tá me dizendo que é fácil. Não é. É muito mais difícil, cara. Sabe o que é fácil? Fácil é tu ir para um lugar e fazer aquilo que todo mundo faz e se esconder lá a vida inteira. E eu não estou menosprezando as pessoas que fazem isso, entendeu? Porque cada um tem um propósito, mas eu entendi o que Deus quer para minha vida. E quando a gente entende o que Deus quer e a gente negligencia isso, a gente está assassinando a vontade de Deus na nossa vida. Sim. Eu sempre uso o exemplo de Abraão, que diz assim, que o Senhor pede para ele o filho, né, em holocausto, e ele vai disposto a entregar em obediência, não porque ele não amava, ele amava, era o filho mais amado. Sim. É o filho da sabe? promessa dele. Só que tem um detalhe, Abraão, o filho da promessa. Abraão continua ouvindo a voz de Deus. E quando ele continua ouvindo a voz do Senhor, o que foi que tu fez? Tu foi para lá, tu retornou, tá entendendo? Porque tu continuou ouvindo a voz de Deus. Deus queria de você obediência. Ele não queria que você fosse trabalhar no tradicional de volta. Ele queria você onde você está, mas ele queria de você obediência para que você entendesse o que é suficiência. É verdade. A suficiência dele na vida de vocês. Então, quando eu vejo a história de vocês, eu vejo isso muito claro. Vocês escolheram um propósito. E enquanto vocês escolherem o propósito, ao invés da necessidade, é o Senhor que sustenta vocês. Amém. Entendeu? E eu digo mais, eu digo assim, cara, Deus surpreende a gente com coisas
extraordinários que a gente nem imagina. Eu tô vivendo isso todos os dias da minha vida. Quando eu penso que as coisas acabaram, Deus me surpreende com coisas extraordinárias, assim. Extraordinárias, porque no normal não aconteceria, sabe? Então, cara, pra liberdade Cristo te libertou. Não tornes ao jugo de escravidão. É interessante, tu falou do deserto, né? Se eu for lembrar do tempo que eu tava derrotado, com a mente derrotada, tudo, nunca faltou nada, né? Não. O maná sempre vem. Sempre veio, sempre veio. E aí ou você fica com a mente assim, tô caminhando no deserto, ou você fica assim, nossa, Deus proveu todo dia. Sabe? Tu passa mais rápido quando você diz assim, você vê que Deus proveu. Cara, pode ser só a uva, mas Deus proveu. Cara, Deus proveu no deserto. Só que as pessoas estavam com a mente lá sendo escrava ainda. Alguns cogitaram voltar. Deus usou os corvos para levar para Elias. Sempre é assim. Deus sempre faz. E quando você fala de Abraão, né, que foi levar Isaac, Deus sempre vai pedir o que você está no coração. O que você tem no coração? Se tu tiver ele, não tem mais nada. Agora, se está o dinheiro, Deus vai pedir. Se tiver algo maior, Deus vai pedir. E muitas vezes no deserto é um teste. Porque o povo ficou 40 anos, porque por causa da murmuração. Da murmuração. Então eu Eles vejo não isso. mudaram de mente que Deus falou. Era "Vocês não 40 entram." dias, né? 40 dias. E se transformou em 40 anos. E não entraram. Eles não entraram. Teve que refazer uma mente. Já pensou que Deus teve que... Sim, Deus cumpriu. Deus sempre vai cumprir a promessa. Eles entraram, todos que morreram no deserto entraram pelos seus filhos. Porque os filhos tiveram que ter uma mente nova, que os pais sempre iam ser escravos, mesmo estando no deserto. Isso. Então Deus falou assim, vocês não vão entrar, mas através de você vai vir uma nova geração que vai entrar. Deus cumpriu a promessa. O apóstolo Paulo fala em Romanos, né, que aquele que tem a mente transformada experimenta a vontade de Deus, qual seja boa, agradável e perfeita. Sim. Né? Vamos adiante. O que representa o conceito de Marco 1 na vida de vocês? O Maicon tem uma representatividade muito grande com o Marco 1 e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, meu sogro me ensinou sempre sobre ponto de partida. Você precisa ter um ponto de partida. Qual que é o meu ponto de partida? Eu e a Rebeca, nosso ponto de partida, quando a gente casou, tinha uma casinha em Palhoça, no Bela Vista, né? Não tinha nem cozinha, só tinha um colchão e uma TV, eu acho. E uma tábua para colocar roupa. Para colocar roupa, é. Esse é o meu ponto de partida. Então, se eu tiver algo a mais que isso, eu tô no Marco 1. O que é o Marco 1? Usar tudo aquilo que você já fez, que você já aprendeu. Bom ou ruim, se separa. O que foi bom? Separa para um lado. O que foi ruim? Esse. O que eu posso repetir? Isso aqui. Então, o Marco 1 nunca começa do zero. 0 vezes 0 é 0. Se tu tem que botar um, o que é o meu 1? O que é o meu Marco 1? Aonde eu comecei? Qual é o meu ponto de partida? Qual foi os meus acertos? Potencializa esses acertos. Qual que foi os meus erros? Esses aqui eu apago. O que eu posso melhorar que meus erros, para mim não cometer e botar no meu Marco 1, para mim recomeçar. Aí você tira tudo aquilo que é ruim, você tem o Marco 1. Você nunca está do zero. A pessoa que diz assim, eu vou recomeçar do zero. Recomeçar do zero é muito difícil, cara. Porque você não tem nada, você não tem conhecimento, você não sabe o que fazer, você não tem direção. Geralmente, quando você bota no Waze, quero ir para Floripa, ele te dá um tempo, por onde ir, como ir. Você não está saindo do zero. Você escolhe como ir agora. Você quer ir de carro, de bicicleta, de moto, de avião? A pé? A pé? Você pode ir, escolhe. O que é do Marcos? O que é começar do zero? Não sei para onde ir, não sei o que fazer, não... Perdido. Tô perdido. Que é como eu estava. Quando eu entendi assim, cara, tudo que eu fiz vale para alguma coisa, tudo que aconteceu comigo é um propósito de Deus, porque assim, Deus podia não ter permitido eu perder tudo. Ele podia, ele é Deus. Mas por que será que eu fui? O que Deus quis mostrar? O que Deus quis ensinar? Esse é meu Marco 1. É que a verdadeira riqueza que eu acho que tu tem, Maicon, tu foi um cara que faturou milhões, né? Uhum. Mais de 150 milhões chegou a faturar. A empresa vale isso. É. Então, tipo, era muito dinheiro. Só que não era isso Sim. que te tornava rico. Foi o caminho que tu... É o marco. É o marco que você percorre. Entendeu? O marco que você percorre. O caminho que você percorreu ali que é rico. Entendeu? Porque se você fez, você vai... É que nem você falou. Você só reorganizar a rota e vou de novo. Entendeu? Só que aí tem uma coisa que fica mais claro. Quando acontece o que aconteceu com você, aparece algo chamado propósito no meio do caminho. Sim.
Não E é aí- só ir por ir. Você E vai aí- pelo quê? Exato. Pra quem, por quem, né? E aí tudo faz sentido, que talvez não fazia sentido antes, começa a fazer sentido agora. Eu- E a gente fala do Marco 1, quando a gente percebeu, né, o Marco que a gente não estava começando do zero, foi quando a gente deu valor à nossa bagagem. Porque quando você Que eu tentava pagar. a gente, quando você cai, você tenta, não, vou esquecer o que aconteceu comigo, vou esquecer, vamos tentar tirar da mente. Eu não quero porque se aconteceu é porque eu errei, então se eu erro eu esqueço. Não, cara, o erro ele tá aí para te ensinar, entendeu? E a gente começou a dar valor àquilo que a gente já tinha feito. Não viver no passado, que isso também é perigoso, né? As pessoas vivem muito no passado. A gente fala de recomeço. Muitas das vezes que a gente se sentiu perdida é porque a gente tinha a mente lá no passado, não no presente. Isso aí destrói qualquer emocional de qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, a gente tinha uma bagagem, a gente respeitava ela e usava ela no presente, o que eu posso e o que eu não devo fazer. Então, a gente fala o Marco 1, é a nossa bagagem, é aquilo que a gente já fez, o que o Senhor fez com a gente. Então, a gente tem aquela bagagem pronta, com erros e acertos, erros muito graves, erros pequenos, acertos muito grandes, acertos pequenos, mas é aquilo que a gente sabe. Hoje, igual você falou, a gente estava conversando esses dias, aí você falou assim, cara, se eu quiser perguntar sobre tal coisa, eu pergunto para você, porque tu já viveu. Tu falou pra nós, né? E é isso, cara, é a nossa bagagem. Como que a gente vai falar pra você a experiência daquilo se a gente não tivesse vivido? Então aquilo ali foi importante pra nós, entendeu? Então a gente leva essa bagagem como Marco 1. O nome da nossa bagagem é Marco 1, cara. Eu não tô recomeçando do zero, eu tô começando do 1. Então esse 1 eu consigo multiplicar ele, entendeu? Eu ia perguntar agora como esse entendimento mudou a forma de vocês viver, servir e empreender. Mas acabaram respondendo um pouco. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa nesse contexto que querem contribuir, né? Então, como esse entendimento de vocês do Marco 1 mudou a forma de vocês viver, servir e empreender? Eu acho que quando você gera valor a algo, você consegue avançar. Quando a gente não dava valor à nossa história, porque, como eu falei, a gente teve um momento que não deu valor à nossa história, a gente não conseguia avançar, não conseguia sonhar, não conseguia planejar, não conseguia pensar em algo novo, em projetos, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala em tudo, eu falo espiritual e financeiro, né? Na nossa vida. Então, assim, a gente entender o valor do nosso Marco 1 fez a gente conseguir tirar o pé do chão e caminhar. Entendeu? Acho que a importância para nós foi essa. Deu a direção, entendeu? E deu o impulsionamento que a gente precisava, que a gente estava fixo num lugar que só olhava para o passado, não conseguia viver o presente e tinha medo do futuro. Entendeu? Então, Acho que o primeiro passo é a pessoa identificar onde eu tô. Porque tem gente que não vive, tem dinheiro e não sabe onde tá também. Tem gente que não tem e não sabe onde tá. O primeiro passo, saber onde eu tô. Qual é a real situação minha hoje? Espiritual, financeira, familiar. Ou melhor, Maico, de onde eu vim? A minha natureza. Mas primeiro você precisa saber onde você tá para saber a sua natureza, para onde você vai. isso. Porque assim, a pessoa, ela precisa viver aquilo que ela tem agora. E tudo que da onde você veio te trouxe até aqui. Bom ou ruim, né? Bom ou ruim, ela te trouxe até aqui. Cara, se tu foi abandonado pelos seus pais, se tu foi abandonado pelos seus amigos, aquilo te trouxe até aqui. Jesus veio, teve que percorrer um caminho que trouxe nós até aqui, hoje. Senão todos já eram condenados. Onde eu tô aonde? Eu tô quebrado, devo tanto. Quero chegar em tal lugar. Qual é o caminho? Faz o caminho menor. As pessoas pensam assim, eu tô quebrado hoje, quero ter uma Ferrari. Mas a Ferrari não é o seu objetivo. Ela é um sonho. Então, se eu tô aqui hoje... E quem sonha, delira. Quem sonha, delira. Ou nunca acorda para... Então, por isso você precisa saber, hoje eu tô aqui. Qual que é a minha primeira missão? Ter um carro. Um Esse é Celta. o primeiro. Um Celta, um Gol. Bota lá a cor. Esse é o meu primeiro passo. Qual que é o segundo? No financeiro. Meu segundo passo, depois do Celta, do Corsa, é tal. Até eu chegar na Ferrari. Então, eu preciso entender onde eu tô, onde eu quero chegar e de onde eu vim. Os 3 passos. Primeiro, é isso. Agora, daqui para trás, o que você aprendeu? Que vai te levar lá. Hoje eu só tô repetindo o que eu cheguei a falar para a Rebeca. Eu tô vendo 10 anos atrás. Tudo se repete. Eu vi um stories teu com o caderninho do mesmo jeito. Tu E falou. é um dos mesmos cadernos falando, tô fazendo a mesma coisa que 10 anos atrás.
Tem um produto, tem uma história e sei como ir agora. Você Tem já sabe o direção. caminho, né? Sei o caminho. Eu sei que é em pouco tempo, porque se torna mais curto. Se eu tentar algo novo, se eu tentar inovar, vou errar, vou aprender. Não, eu peguei tudo, Pegar a bagagem. separei. Tudo que deu certo, eu falei, vou botar aqui. Tudo que deu errado, eu vou tirar daqui e eu vou corrigir. Então, acho que esse é o primeiro ponto para começar, tanto no seu casamento. O cara que já separou. Não, minha esposa não prestava. Não, senta agora, onde você está? Não, se você separou, você errou, você perdeu. Agora bota aqui, o que você já acertou no casamento? Se não for nada, você... É ruim. Eu acertei isso, isso e isso. Potencializa aquilo, porque tem pessoas que ela potencializa o erro dela. Uhum. Sabe? Não, eu errei naquilo e eu sou aquilo ali. Cara, a pessoa não pode ser um erro. Ela não é um erro. Se Deus te permitiu estar vivo, você já não é um erro. Então tira aquilo ali e potencializa o que você tem de bom. Então no meu casamento eu errei tal coisa, eu traía, eu era ruim. Então nesse aqui, que é um casamento bom e novo, não comete aquilo lá. Potencializa o que você fez certo. E aí você entende onde você está e você vai ter um casamento próximo. Espiritual. Onde você está? Você é morno? O que você errou? O que você não confiou em Deus? Por que isso? Por que aquilo? Aí você... Cara, tu já viu que se torna mais fácil visualizar onde você quer chegar, sabendo onde você está. Muito bom. E esse visualizar seria fé? Como é que vocês veem a fé nessa hora de empreender? Cara, a fé é tudo, né? Em todo momento. Porque assim, a fé é tu conseguir enxergar algo que não é visual. Então é você acreditar em um Deus que não está na sua frente. Mas ele está a todo momento em todas as coisas. Então, na hora que seu filho fala, Deus está lá. Na hora que o sol se levanta para ti, Deus está lá. Então, visualizar aquilo é saber assim, ó, eu quero chegar até ali, mas eu não consigo enxergar ainda o ponto lá. Mas eu consigo enxergar. É igual o pai da Rebeca me falou uma coisa uma vez. Quando você viaja à noite, você sabe, conhece a estrada? Você enxerga a quantos metros? O farol do carro, eu ia falar alumia. Ele ia ficar bravo. Alumeia. Alumia. O farol do carro, ele pega, acho que é 4 metros, né? Não lembro quantos metros é pra frente. Depois você não Depende. enxerga nada. Tem alguns que é 500. É uns Xenon, aqueles... Vamos botar 30 metros que o carro pega pra frente. Sim. Mas A depois partir dali disso, você não enxerga, mas mais você escuro. sabe onde você quer chegar. Então a fé é isso, você vai indo. Na verdade, Andou nem 30 enxerga, né? É um metros. foco de luz só, né? Você vai indo. A fé é isso. A fé diz, ó, você vai chegar em tal lugar. Mas você enxerga aquilo? Não, eu enxergo só... É igual eu. Eu tenho uma promessa de Deus muito grande. Eu enxergo ela, eu sei aonde, como vai. Eu não sei, eu tô dando agora, eu enxergo 30 metros. Que é o quê? Se reunir com quem eu tenho. Hoje nós se reunimos com o Rafa, oramos. O negócio eu já vi assim, ó, já clareou Avançamos. mais 30 metros. Já estamos melhor do que estava semana passada. Daqui 2 semanas eu vou estar melhor do que eu estava agora. Tu vai indo, é igual um carro. 30 e 30 metros, a fé é isso. Se ela vai clareando aos pouquinhos. Porque se Deus já desce lá tudo, não era ele. É igual eu falei, se chegasse alguém com muito dinheiro hoje, não era Deus. Deus vai dando de 30 em 30, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Vou te mostrar o que é. Fé é isso. Você não vai ver por completo, mas vai vendo de pouco em pouco. Talvez Deus te dá a visão final, mas tu tem que entender o processo, né? Isso. O trajeto. Isso, eu Que ia é o falar mais isso. difícil, né? Você já quer ir. Porque quem que não quer ir para a promessa É que isso você aí. tem? Quem que não quer a terra prometida? Quem é que não ora assim até quando? É difícil. Não é aqui alguém falando. Será que é só eu que oro assim? Não, Que nem o pastor prega lá. Não, aqui não tem ninguém. aqui não tem ninguém que ora assim, mas Na live não tem ninguém. Acho que só eu que ora assim, Deus vai mal um pouco ainda. É Tudo verdade. a fé, você falou dos negócios, né? Cara, eu e o Mike somos muito doidos. A gente é muito louco, cara. tem tipo, que ser, né? E pra você, querendo ou não empreender, você tem que ser meio fora da casinha, cara. Se for muito intelecto, muito técnico ali, não vai rolar, sabe? Porque às vezes você tem que confiar no pouco que você tem, no teu potencial, que às vezes é nada. Você vai falar, eu que sou boa. Não, às vezes é nada. Às vezes a gente não tem nada. A gente iniciou a empresa, funciona assim, com uma ideia, cara. Todo negócio, ele nasce de uma ideia. A partir do momento que você consegue visualizar na tua cabeça, é igual você falou, ali o objetivo, meu objetivo aqui é esse pote de uva. Tá ali, é todo bonito, é top demais, não essa tá uvona. Calma que vou comer devagarzinho, que eu tô com medo de fazer barulho aqui. Mas assim, ali é o meu objetivo, entendeu? Até eu chegar ali, vai tempo, vai dedicação, mas eu sei que é a uva que eu quero, eu sei que ali é o pote que eu quero, entendeu? E a gente, eu e o Michael,
a gente visualiza e materializa tudo que a gente quer, tanto no negócio quanto nas coisas que a gente quer, quanto as coisas para os nossos filhos. Eu achava besteira, anos atrás, óbvio, aquele quadro dos sonhos. Eu achava besteira, sabe? Falava, coisa de coach, coisa de coach. Mas quando você visualiza, principalmente, quando você tem filhos em casa, principalmente, a gente está dedicando esse tempo para o trabalho a mais, a gente fazia isso, lembra? A gente estava fazendo isso, fazendo aquilo, porque esse é o nosso objetivo, a gente vai viajar final do ano com a família para Disney. Eles falavam, não, pode trabalhar, vai trabalhar. Então a gente visualizava, cara, eu e o Maicon, vou contar uma situação. Uma vez a gente queria um carro, queria muito um carro, e não tinha dinheiro para comprar o carro. Não tinha nada para comprar o carro. E esse carro, eu quero ele até hoje, tá? Eu quero ele até hoje. Hã? Nada mesmo. E eu quero esse carro, cara. Eu me apaixonei quando eu lancei esse carro. Não sei, pra mim. O Mike vai querer o outro pra ele. Eu não lembro do que você tá falando. Do quê? Não lembro de qual. Da Commander. Eu quero a Commander pra mim. Commander pérola com teto preto. Essa pro Commander, já sei tudo. O banco vai ser caramelo, a Commander pérola com teto preto. Sabe que eu sempre digo uma coisa, que se tu não sabe quanto custa a cor, tá? E quanto custa a cor e o preço, porque quanto custa é uma coisa, é quanto tempo tu vai gastar pra fazer. E o preço que tu vai pagar. E melhora. E eu falava pro Mike, a Commander, meu Deus do céu. Olha a Commander. Quando você começa a gostar de um carro, já reparou? Aparece vários carros desses na cidade, né? E a gente morava nessa época em São Paulo. Eu não tinha como comprar. O Thiago Viana falou que era o Peugeot, que ele sabe. Sai fora, Thiago. Sai. É o nosso primeiro carro. A gente ia chegar lá. Meu primeiro carro foi o Thiago que levou. Através do Thiago chegou esse carro. Um Peugeotzinho, gente. Bom, que era 15 dias em casa e 15 na oficina. Bom demais. Enfim, sabe o que a gente fez? O Mike falou assim, cara, a nossa meta é a Commander, porque a gente tinha 2 filhos, aí a gente tinha a pretensão de ter mais um, enfim. Cara, a gente foi na concessionária da Jeep. Chegou neles assim, de Uber, tá? Pra piorar. Falei assim, Michael, ainda tá indo de Uber, né? Podia ser a pé. A gente já tava indo embora de São Paulo. E eu entrei na Commander. Falei, não, eu quero a Commander. E eu entrei na Commander, sentei na Commander, liguei a Commander, fiz um test drive na Commander. Tipo, andei com ela, o Mike andou. E a gente conseguiu palpar aquilo. Tipo, porque às vezes você sonha com algo, quando você conquista, você fala, nem é tudo isso. Né? E aí eu queria ter essa sensação com a Commander. Eu falei, amor, eu queria saber o ronco, porque eu quero ela diesel, porque eu gosto de barulho de caminhonete. Entendeu? E aí eu falei, como é que deve ser ligar esse botãozinho? Específico. Meu pai fala, aquele filme, né? Específico, Bob, né? Específico. E aí a gente foi lá, liguei ela, e eu acho que só eu fiz o test drive, o Michael nem fez. Eu não gostava. Porque, Eu não gostava. Ele não gostava. Mas daí ele se apaixonou por carro ali, aí virou um conjunto. Hoje a gente vai comprar a Commander. Em nome de Jesus, nosso próximo carro é a Commander, tá? Vou deixar aqui registrado. Guardar esse corte aqui. Guarda esse corte pra gente falar depois, que eu ainda vou ter a Commander pérola, com o teto preto e o banco caramelo. A diesel, tá? Não quero a gasolina, eu quero a diesel. Enfim, a gente só não vai dizer a data, né? Pra não. É surpresa. Não, é surpresa. O senhor vai preparar todas as coisas. Eu aprendi uma coisa mas com isso... o John de novo, que eu já imagino ela ali, ó. Tá parada ali, ó. A questão é a questão da fé. E é isso, sabe? A gente trabalha muito essa questão da fé. Então, quando eu falo que a gente é doida, é porque a gente tem muita fé. A gente tem muita fé que a nossa empresa vai dar muito certo, que a nossa empresa vai escalar, entendeu? Que os nossos filhos vão ser bem-sucedidos, não só financeiramente. A gente tem muita fé em tudo, cara. Em tudo. Teve momentos difíceis, óbvio. Só que eu digo pra você, cara, era assim, o momento difícil era clamando a Deus, mas nunca perdendo a fé. Deixa eu compartilhar algo aqui, até com quem tá nos assistindo. O Igor sabe um pouco do meu sonho com esse espaço que a gente tem aqui, né, Igor? E tudo que Deus fez, assim, eu sempre digo assim, eu não puxo a glória aqui porque eu não tenho glória em nenhum prego que tem aqui, um parafuso, assim. Porque foi tudo Deus que moveu, tudo Deus que uniu pessoas, juntou propósitos aqui para que isso acontecesse. Mas, gente, eu tô tão feliz hoje, eu tava ansioso aqui, porque assim, quando a gente botou o teste no ar ali e hoje a qualidade do vídeo chegou o mais próximo da qualidade que a gente quer, que ainda não está do jeito que a gente quer, mas a gente melhora todo dia para ficar cada vez melhor, né? E é o melhor que a gente pode até ter condições de fazer melhor, né? Como diz o Cortella, né? Faça o melhor que você pode até ter condições de ficar melhor. Eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Chegou a dar um grito aqui. Não, eu dei um grito, eu caminhava para um lado, pro outro, eu disse, olha só essa imagem, não, a gente botou no telefone, a gente editou, a gente fez negócio, e eu disse, olha só isso aqui e tal. Sabe por quê?
Porque lá em 2024, quando eu comecei isso aqui, que era toda uma sala branca, tá? Que não tinha luz, que não tinha nada, que era só uma visão, eu já tinha visto isso aqui. Eu consegui visualizar, né? A fé, né? Entendeu? Então hoje, pra mim, é uma luz no teto aqui, na posição certa. É que vocês não sabem que tá em cima da nossa cabeça, gente. Tá entendendo? Enorme. É uma luz, é uma câmera, é uma mesa de áudio, é um tapete no chão, é a cortina que tá chegando daqui mais uns dias. Inclusive, cara, eu quero aproveitar aqui e agradecer a parceria do pessoal da Artlux, que vai colocar a cortina pra gente. Daqui uns dias tá chegando a mesa nova, o pessoal do Fabrício Roque. Quero agradecer os parceiros que apostam, que acreditam no nosso negócio, que tudo é sobre pessoas. Exatamente. Tudo, Quadros Divinos, a semana passada a gente teve a parceria também aqui da Divina Terra. São muitas pessoas que acreditam na gente e no que a gente faz, que são usadas por Deus para cumprir isso aqui. É aquilo que você falou, não é com dinheiro, cara. É com propósito. E quando você tem propósito, Deus une os propósitos para que a vontade dele se cumpra. E tudo que você tem que ser meio. Tem que ser. É canal. Canal. Pra alguém. Tá entendendo? Então, tudo que a gente faz aqui hoje, o podcast ele não dá R$1 de lucro, né, Igor, ainda? Pra gente. Não dá R$1 de lucro ainda, porque nosso propósito do podcast ainda não é fazer dinheiro. Agora é ser canal. Consequência disso futuramente, com certeza, com toda essa estrutura, vai fazer isso para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Para que a gente consiga trazer mais histórias relevantes, mais, sabe? Então, é sobre isso. Então, quando você visualiza as coisas, sabe? Quando você visualiza as coisas, meu, o extraordinário acontece. É verdade. Então, isso que você falou é muito real. Você pode ter certeza, mais dia ou menos dia, a Commander vai buzinar na tua porta com aquele Amém. laço vermelho Ah, isso em aí, cima, que nem a Jeep faz. Aham. E olha, eu tô contigo, eu gosto da Commander também. Carro, né? Eu também gosto hoje. Hoje o Mike Que aprendeu. conselho vocês dariam pra quem sente que perdeu o chão? Cara, se apoia em Cristo. Ele é nosso chão. Uma vez uma pastora disse pra gente assim, cara, só coloca o pé que ele coloca o chão. Às vezes você vai estar sem chão ali, você vai estar no buraco. Mas tu dá um passo ali, o Senhor vai te sustentar. Ela foi bem clara pra nós. E aquilo ali nos sustentou por algum tempo, sabe? Então, Cristo, cara. Cristo, quando tu tá sem chão, é só ele, cara. Não é amigo, não é parente, não é nada, cara. É ele. Ele que te vai tirar a tua angústia. Ele que você... Chora no pé dele, cara. Ah, eu preciso desabafar, desabafa com ele. Ah, eu não sei orar. Cara, é igualzinho orar com um amigo. Cara, é o seguinte, eu tô assim, viu? É assim que se ora, assim que você se fala com um amigo. A gente respeita, obviamente, mas tipo assim, eu não tô aguentando mais. Tira essa angústia de mim. Clama a ele. Então, pra gente, assim, Cristo, quando o chão se abriu, foi só Cristo. Foi aí que a gente conheceu a face. Se a casa tá firme, o futuro continua possível. Isso. Vamos pro próximo bloco, vamos falar um pouquinho agora de fé, visão e construção empresarial, né? Bora. Se posicionar com autoridade, empreender com base espiritual é muito importante, né? Porque empreender, qualquer um empreende. Mas quando a gente coloca o Senhor no centro do empreendimento, É diferente, né? E falando disso, você falou que você ganhou de presente, né? Esse negócio do Senhor, né? Isso. A Upview. Como que surgiu essa empresa e qual foi o primeiro grande desafio que vocês enfrentaram no início da empresa? Ela está iniciando, né? É uma empresa nova, né? É uma empresa nova, a gente está iniciando. Faz Tudo parte que a do gente recomeço. Tudo que a gente está falando aqui é o que a gente vive, né? O que a gente está vivendo e a gente já fala onde a gente quer chegar, né? Para deixar bem claro, ninguém já tá com a Commander, já tá... Não, ainda não. Ainda não. Nós estamos nesse caminho, né? A gente tá falando que a gente vive hoje. E aí um dia eu tava numa ligação com o pastor John, eu chamo de John, mas eu vou falar de pastor aqui, né? Pra ficar John. bonito. E eu vou olhar pra cá, né? Ele até mandou um recado. Aí mandou um recado aqui. É. Ó. Qual? Esse casal já fortaleceu muito minha fé. Já vi eles em situação difícil, sem dinheiro, com dificuldade, com filhos doentes, mas o casamento fortalecido. Amém. Glória É a Deus. testemunho, né? Isso é maravilhoso. E ele falar É um pra privilégio mim, para nós. pra mim, E realmente ele viu nosso lado mesmo. nunca precisei isso. Ele viveu. Ser forte perto dele, sabe? E aí, o que eu tava falando?
seu micro tá... Amanda Micro. E pra quem tá assistindo, já deixa o like pra esse vídeo alcançar mais gente. aí. Comentei isso. Se vocês gostam deles, Ativa o sininho de notificação. Já pede aí, gente. Pede que se vocês pedirem também ajuda, né? Segue a Segue gente a no Instagram. Siga produtivamente, Deus. compartilhe. Gente, bora. Vai, Eu fala. não lembro o que eu tava falando. Sobre o começo da empresa que o John... Ah, tá. Eu tava numa ligação com o John. O John me liga quase toda semana, né? Antes ligava mais, só pra deixar claro aqui. Mas ele me ligava toda semana e perguntava, como tá? Eu falava, mais do mesmo. Né? Não sei o que fazer. Aí ele falou assim, cara, mas tu não tem uma ideia de negócio? O que que tem aí pela cidade? O que que dá pra fazer? Eu falei, cara, não. E eu não tinha mesmo, sabe? Eu não tinha ideia de nada. Sabe quando, assim... Você pensa, antes eu criava um negócio assim do nada, né? Uma empresa, vamos fazer isso. E desde que nós quebrou, nós já errou mais do que muita gente tentou na vida. Isso nos últimos 3 anos. Nós já tentou agência, já tentou de tudo. Aí um dia ele falou assim, cara, eu tô pensando em fazer um negócio de franquia. E falou mais ou menos por cima e depois orou com a gente, que ele sempre ora, dá uma palavra. Eu acho que foi nesse dia que ele falou pra mim sobre quando Jesus curou o cego, mandou ir pro poço se lavar. E aí eu continuei minha vida. Aí um dia eu orando assim, Deus, mas tu não me dá nada, sabe? Me dá alguma coisa. Aí veio a voz do John assim, vou fazer um negócio de franquia. Eu liguei pra ele, né? Entende aí, John. Aí eu liguei pra ele. Dentro do carro, assim, e falei, cara, tu quer fazer um negócio de franquia? Ele falou, cara, eu quero fazer isso e isso. Ele falou, eu te ensino a fazer. Vou te dar tudo que você precisa pra montar a sua empresa, para o que você precisa, os caminhos, vou te... Cara, querendo ou não, tu dizer assim para um cara que já tem sucesso, eu vou te ensinar tudo de graça, é o know-how dele inteiro que ele tá te dando. Sabe quanto dinheiro vale isso? Tem empresas que eles compram por milhões só pelo... Só o know-how. Só o caminho que ele já percorreu. Então isso é muito valioso que ele fez. E ele falou, vou te ensinar tudo, vou te dar o caminho das pedras, os erros que eu cometi tu vai pular, tu vai tirar, e os acertos você vai potencializar, aquilo que a gente falou. E aí ele foi me ensinando, foi me mostrando, falou do sistema, falou como funcionava, como botar em prática. E aí sempre vem aquele coisa, nossa, mas em Sapiranga? pode vir alguma coisa boa de Sapiranga? Tô me sentindo em Nazaré, cara. Quase um nazareno. Assim, cara, Quase. mas em Sapiranga, sabe? Tinha Floripa, que eu já morei, tinha São Paulo, que São Paulo é 24 horas tudo. Eu falei, vou tentar. Aí ia mais um pouquinho. Aí o John me ligava, ei, comprou? Tinha que comprar um aparelho, né? Ele comprou? Eu falei, não comprei. Aí depois, na outra semana, ele comprou? Aí um dia ele me ligou, né? De noite. Cara, tu vai fazer ou não vai fazer? Já tá rodando? O que você tá fazendo? E aí, começou a nascer a UpView. Foi de um amigo, de pessoa, que falou assim, cara, eu Esse entrego negócio é bom. tudo que eu sei fazer para te fazer, porque eu acredito que você pode fazer. Acredito que esse negócio vai dar certo. Eu não entendia nada de mídia, ele me ensinou tudo. E aí eu fui pra internet. Cara, vou aprender sobre isso aqui. Vou ver quem que é a maior empresa, o que ela faz, como ela faz, quais os caminhos. E vou começar a fazer. Aí comecei a estudar o mercado de Sapiranga, comecei a estudar o mercado em volta. Eu falei, cara, Sapiranga é só um pontinho. Então eu vou fazer dar certo aqui, Mas é o início. mas é o início. Meu ponto de partida da UpView é Sapiranga. Eu posso chegar agora em São Paulo. Mas a UpView começou em Sapiranga. Começou com uma telinha de 8 polegadas. 48 polegadas, que era do meu pai. Eu falei, peguei. E instalei numa padaria. Então, começou desse jeito. Foi uma ideia que um amigo me deu. E eu cheguei todo faceiro pra Rebeca. O John vai me ensinar. Eu tenho uma empresa. E ela falou assim, cara, nisso aí eu acredito. Porque se veio do John e veio de você orando, vai dar certo. E aí começou o nosso negócio. De algo que nós nunca tínhamos imaginado. E só antes de ir para a próxima pergunta que eu tenho que fazer, deixar uma dica, né? A gente falou sobre o Marco 1. O Marco 1 já é um e-book, né? Já. Sim. E está no caminho do livro, né? Tá. Em nome de Jesus. E olha, eu escrevi, hein? Isso Olha, aí, gente, olha milagre só. de Jesus mesmo. E quais são os princípios que norteiam a forma de vocês gerir a empresa? Cara, Deus acima de tudo, integridade e muita fé. É os nossos princípios da UpView. E contrato. E contrato. Muito É. bom. Contrato. E o que é a UpView? Explica pra nós assim, qual é o produto, como funciona. A UpView, ela é especialista em visibilidade local. Então, a gente pega uma empresa,
que quer fazer tráfego pago. Porque assim, hoje Obrigado, Rebeca. hoje as empresas elas têm uma concorrência desleal. Porque tu vai abrir uma loja de roupa, vai abrir mais 10 na cidade. Então como que eu faço diferente? Vai ter 10 lojas fazendo anúncio, tráfego pago, conteúdo. Como que eu me destaco daquela empresa? Então a gente aparece para destacar uma empresa das outras. Então quando a pessoa está numa padaria sentada tomando um café, a empresa dela vai estar passando uma tela. Então eu dou um destaque para aquela empresa dentro da Pro cidade, público local, né? para clientes que já compram de alguém. Então ela vai começar a comprar a partir de agora de quem ela vê mais. Nós usamos o método Coca-Cola, um exemplo. Tu nunca vai ver a Coca dizendo toma Coca, compra Coca. Não, sempre geralmente tem uma família sentada e a Coca lá no meio. Então é isso que eu faço. Eu pego lá a pessoa que está sentada e ela vai estar procurando alguma coisa para ver dentro da Vai padaria. viver o momento. E vai viver aquele momento, fixou na cabeça dela lá, ó, tá passando tal empresa ali. Quando ela precisar comprar uma roupa, automaticamente a cabeça dela vai dizer assim, Ela vai lembrar da você marca. viu aquela marca em tal lugar. Interessante. A gente tem a técnica das 7 palavras, né? Que a gente sempre recomenda para os nossos clientes, que ele tem que impactar a pessoa em 7 palavras nos primeiros 3 segundos, né? Então, a gente sempre também tem, junto com a publicidade da tela, a gente sempre dá uma consultoria sobre o que eles vão colocar lá, entendeu? Para impactar mesmo, seja em academia, clínicas, padarias. A gente vai expandir, a gente vai chegar nessa parte de expansão, mas a gente quer pegar pessoas que estão com o olhar disponível e fixar uma marca na cabeça dela. Já tem vários produtos de upsell dentro desse próprio negócio, né? Bastante, bastante. A mídia OH, ela é uma ferramenta assim que a gente consegue expandir. E vamos falar de uma coisa, a nossa região aqui, hoje o tráfego pago é muito caro. Por quê? Tem muito pouco gestor, tá? Muita demanda, então os mesmos gestores geralmente fazem tráfego pago para as mesmas empresas e isso acaba criando um leilão, né? Então é difícil o tráfego pago, é caro, né? E quando nós estamos numa região que nem Sapiranga, o pessoal meio que está desacreditando do mercado. E olha, eu digo, o mercado de tráfego pago é um mercado muito bom, é importante. Sim. Mas a mídia OH, ela vem para quem está com essa crença abalada. Sim. E aí ela vem aquela mídia que a pessoa vê, é uma mídia física. Sim. Tu tá vendo lá, tu sabe quantas vezes rodou teu anúncio todo dia, sabe? Eu acho muito interessante, eu estudo muito marketing e eu acho... bom, a gente vai falar de Coca-Cola, vai falar de grandes marcas como Netflix, Red Bull, tudo usa o mídia OH, né? A mídia OH também, a mídia out of home, mídia fora de casa, que é a tradução, né, de OH. Out of home. Isso. É uma mídia fora de casa, é uma mídia que você não paga e que você não evita ver. Talvez no tráfego pago você coloca não tem interesse, mas um outdoor e uma tela na sua frente, você tem que como ver. apertar. Se tu quiser pagar ali na fila do caixa da padaria, tu vai estar com a tela na cara. Se você andar com seu carro na BR, o outdoor vai estar lá, entendeu? Então é uma mídia que você passa e você vê e você Aqui é um fixa. tipo de mídia OH, ó. Eu deixei de propósito, tá aí, ó. Mas não tá Nath. aparecendo. Não, Esse aí, ó. aqui, Aqui, ó. Vou botar esse aqui. aqui é como se fosse uma tela dentro de uma academia. Tá ali o tempo todo. Vai ficar olhando, você não Você vai ficar ter... olhando. A você tua não- mente, quando precisar de algo, vai lembrar daquilo. Porque vamos supor, você tá na academia ali malhando. Por mais que você esteja com fone de ouvido, você não consegue fazer uma esteira com o telefone na mão, não consegue subir um halter com o telefone na mão. Então, você vai ficar olhando, vai fixar aí um ponto de imagem forte, com 7 palavras, com cores bem definidas. E tudo isso a gente trabalha. Com cores bem definidas, é impossível a pessoa não olhar para ali. E outra coisa importante, né? Quando tu entra num ambiente, tu vê a tela moderniza, né? Querendo ou não, gera um valor enorme. pro teu negócio. Exatamente. Deixa moderno. É tanto pro local que recebe a tela, muda, quanto pro local que quem quer anunciar também muda a visibilidade. Porque as pessoas assim, eu quero vender, eu quero vender, quero vender. Mas qual que é o primeiro passo você vender? Ah, de repente o meu produto é melhor. Mas ninguém sabe que ele é melhor. Ninguém conhece, ninguém viu. Então tem até o Flávio Augusto fala que hoje em dia não se vende o melhor, o mais visto que se vende o melhor. Por isso que quem investe mais em tráfego pago vai vender mais, então. Porque ele vai ser mais visto. Então é isso que a gente faz aqui. A empresa mais vista vai ser a que vende mais. A empresa mais lembrada vai ser a que vende mais. A gente faz as pessoas lembrar que aquela empresa existe. Isso que a gente faz com mídia OH hoje. E de forma estratégica. De forma. Tudo que... É que assim, ó. Lembra que eu falei da bagagem, do Marco 1, que a gente apagava tudo? Nós tivemos uma empresa muito grande.
e teve estratégia por trás dela. Então eu pego toda a estratégia que a gente usou, que a gente já fez, e coloca dentro dessa aqui. Então quando vem uma empresa, pode ser pequena ou grande, a gente sabe o que fazer com ela para aparecer mais. Que legal. Mas só transformamos o produto. Muito bom. E aí, o plano de expansão de vocês aí envolve já alcançar alguns estados? Como é que tá Tu quer o sonho ou o objetivo? o objetivo? O Também objetivo. para quem quer contratar vocês, como é que funciona? É só entrar na nosso Instagram, @upviewooh. Você lá vai ter um link que você vai acessar. Fácil assim? Fácil assim. Você vai entrar lá, vai ter um link lá já na Chamou no nossa bio. direct, responde. Na hora. Aqui não tem essa, Deus me livre. Passar Na pro hora. Comercial. Hã? Vamos passar pro comercial. Vamos passar pro comercial, isso não. aí. Vai ser atendido na hora. Quem quiser contratar, é só entrar no nosso Instagram. Que tu também vai colocar na legenda desse vídeo também, né, Com Juninho? certeza. E contratar o nosso serviço. Eu até esqueci do que eu ia falar sobre a expansão, perdão. Sim, a gente tem... desse ano de 2025, igual eu falei para vocês, nós somos ousados. Esse ano de 2025, a gente planeja abranger todo o Vale dos Sinos aqui no Rio Grande do Sul e já expandir para mais um estado. Nos próximos 2 anos, 5 estados do país, pelo menos, a UpView vai estar presente neles. Amém. Alguma forma de mídia OH. Com alguma forma. Uma coisa importante de falar aqui, a mídia OH é uma mídia barata, não é uma Isso. mídia, é uma mídia custo-benefício. Pode falar valores? Pode. Então, fica à vontade. Para você colocar hoje uma tela da UpView, custa menos de um cafezinho por dia, né? Um cafezinho Botar um expresso. anúncio Um na anúncio na tela. tela, né? Menos de um cafezinho. R$180 por mês. Isso pagando mensal, você já tem o seu anúncio rodando em menos de 24 horas nas telas de Sapiranga. hoje. Cerca de quantas por vezes anúncio por dia? 3 centavos custa. Não, mas quantas vezes roda esse? 180, 240 vezes por dia. Dependendo do local, né? Tem locais que a gente roda até 600, dependendo da abertura do local. Então, Horário, né? horário. Se a pessoa abre muito cedo e fecha muito tarde, né? Igual padarias, assim, a gente consegue uma visibilidade maior, dependendo do local. Muito bom, muito bom. Gente, a missão nunca foi apenas vender mídia, né? Não, esse é só o... Transformar canal, o ambientes. Exatamente. É o negócio. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar de família, falar um pouquinho do teu sogro, cara. Conheceu, né? Conheci, né? Eu nem tinha botado no roteiro porque eu tava esperando assim um momento assim que eu queria deixar baixar a poeira, falar da UpView, assim, trazer um pouquinho disso, porque tem umas histórias muito bacanas, né? Fala pra nós aí um pouquinho desse relacionamento. Até a UpView, a gente fala assim, UpView, né? Que nome bonito, né? Um nome bem planejado. A UpView, a gente foi pra Floripa o que era? Na Páscoa, né? Aniversário dele. Era aniversário dele, 18 de abril. Aniversário dele. E um dia ele começou a falar de 4 passos. E eu não sabia como montar a empresa, só tinha a ideia do John. E agora como fazer? E ele começou a falar de 4 passos. Você quer montar um negócio? 4 passos, 4 passos, 4 passos. Eu falei, então conta esses 4 passos de uma vez. E aí ele falou o produto, a história, 4 pessoas que acreditam no seu produto, na sua história. Tem que ser real a história. O produto tem que ser bom. E 4 pessoas que acreditam nele. E depois você precisa de um caminho. Na verdade, são 5 passos, né? Ele sempre fala, né? São tem 4 nome passos todo. e o quinto eu vou te entregar depois. Ele sempre vende essa. Ele sempre é coach, né? É professor. É, professor. Mas assim, lá nasceu a empresa, porque eu falei assim pra Rebeca, cara, como que eu monto essa empresa? Eu não conheço o produto direito e não sei o caminho. E aí lá eu saí com o produto, com a história, com o objetivo, né? Eu quero fazer quanto com a minha empresa? Eu quero fazer 20 mil por mês, então eu preciso fazer primeiro os 2 mil. Esse é o meu objetivo, 2 mil. Mas qual que é o objetivo maior? Os 20. E aí eu entendi, agora eu preciso das 4 pessoas. Então ele é esse cara que ele tem tanta bagagem. Então tudo que eu aprendi de montar um negócio, de como fazer aquele negócio escalar, como vender ou como convencer, eu aprendi com ele. Só que eu acho que o principal que me trouxe aqui até hoje foi quando ele ensinou nós sobre casamento, né? Cara, eu aprendi sobre casamento com ele. Coisas básicas que as pessoas não conseguem se atentar. Eu e a Rebeca nunca dormiu brigado longe da cama. Que nós aprendemos com ele. Nunca a gente poucas vezes discutiu e ficou muito brabo, né? Porque a gente aprendeu que não se responde na hora com raiva.
Meu pai... Então ele ensina bastante sobre isso, sobre casamento. Tem um cara que tem um casamento de 33 anos. 16 filhos. 16 filhos. 16 filhos. É um herói. Cara, É um herói. E um genro maravilhoso? Meu Deus do um céu. genro maravilhoso. 2, teu Ó, pau. falar do meu pai é sempre uma honra pra mim. Porque eu falo pra ele assim, eu só sou a mulher empreendedora porque eu vi ele e minha mãe a vida inteira. Porque imagina, cara, um cara com 16 filhos, como é que ele vai pro CLT ganhar 1.200? Não tem como. Ele não tinha opção, né? Sim. Não é que ele não tinha opção. E ele sempre foi meu empreendedor. Então, assim, eu cresci vendo meu pai vender livro em escola, na rua. Cresci vendo meu pai vender purificador de água. Cresci vendo meu pai vender máquina. Eu cresci vendo Pão meu pai na rua. vender pão na rua. Quando a gente acabou tudo que a gente tinha, minha mãe fez 2 pão, ele saiu e voltou com dinheiro. E falar em Chama pão, máquina. que pão bom, hein? Que pão bom, mãe fez um pão. Meu Deus do céu. Então, assim, ele e minha mãe sempre foi o exemplo de empreendedorismo pra mim. Eu nunca busquei, não desmerecendo outras pessoas, mas eu nunca busquei nenhum coach para mim me inspirar no empreendedorismo, porque eu cresci com eles. Tinha tudo ali. Então, eu falo para as pessoas assim, cara, eu sei que é mais fácil eu acreditar num negócio do que uma pessoa que foi criada no tradicional. É mais fácil. Eu não vou ser hipócrita. Sim. Com certeza foi mais fácil, porque eu via meus pais o tempo inteiro empreendendo com os filhos. Cara, nós lá de casa, nós éramos uma empresa. Fulano, ciclano, Bertano, responsável pelos banheiros. Outro, você é responsável pelos quartos. Você varre, você passa pano. Você lava a louça e você cozinha. Porque imagina, virou uma microempresa ali, o tanto de criança, o tanto de filho, um mais velho, outro mais novo, outro nenê. A mãe, tipo assim, a mãe sempre deu conta de tudo, mas ela sempre foi... A gente fala, né, a mãe era a governanta da casa. Ela sabia mandar, sabia executar, fazia do melhor comida, melhor tudo, mas a gente depois, a louça era nossa. A gente sempre tinha esse entendimento. Então, gestão de casa e de empreendedorismo é com os dois, entendeu? Então, assim, e casamento, cara. Casamento é incrível. Não sei se você conhece a história do meu pai, Não. mas eu recomendo você seguir. Quem estiver também assistindo a gente, @a missão do casamento é o @ dele. O nome dele é Antônio. E eles falam sobre casamento ali. Ele tem um conteúdo já, um perfil bem relevante nas redes sociais. E também tem um material dele gratuito, a comunidade dele gratuita. Então, quem quiser acessar, quem tiver... É missão gente- mesmo, é propósito. A missão do casamento. Ah, tá. Isso, a missão mesmo do casamento. Ele tem os livros dele escritos, agora vai sair os livros impressos também. Meu pai tem uma bagagem, assim, enorme de erros e acertos grandiosos, assim, na vida dele. Esse aqui? Exatamente, esse cara aí. A missão... Coloca lá, ó, esse mesmo. A missão do casamento. Você tá com foco na Rebeca lá. Ele não tá com foco automático ali. E, assim, ele tem muita coisa pra distribuir. E, às vezes, as pessoas falam assim, não, porque eu não tô com problema no casamento. Eu não preciso estudar sobre casamento. Cara, é aquele negócio, né? Se você não precisa do remédio, toma vacina, é um antídoto. Entendeu? A gente sempre fala isso. Se você não tá doente e precisa do remédio na veia, Sim. toma vacina pra você não pegar a doença. Então, assim, é aquilo, cara. Você precisa aprender sempre sobre... Se você é casado, você sempre tem alguma coisa pra aprender. Então, eu recomendo demais. E o pai e a mãe, assim, eles são os nossos pilares. Assim, a gente é muito grata à vida deles, assim, a gente... De família e de família, de também. negócios, assim, a gente Quer dizer, um inspira exemplo? muito na vida deles. Tu já imaginou alguém crescer vendendo pão? Conhece histórias, né? O bicho é uma máquina. Ele começou vendendo pão com uma cargueirinha emprestado. Uma bicicleta cargueira, sabe? Não lembro quanto tempo aqui, para não mentir. Quanto 6 tempo levou? meses. 6 meses. Nossa. 6 meses. Ele não- Saiu dos 2 ele não pães vendia para mais 2 pão. padarias. Ele só entregava. O que o bicho fazia? Ele foi lá, já deixava... Bicho. Respeito. Tu vê o sogro dele, cara, o Maico tem 1,40 m. Ai, que horror! Que horror! 1,40 m. Tô brincando. O Maico é bem baixinho. O sogro dele tem uns 2 metros de altura, cara. Shrek. O Shrek. Chamando o cara de bichão, cara. Apanha. Não, os dois. Eu falo sempre meu pai. O Ele filho prefere eu do que a Rebeca. é o Maicon. Tá? Eu vou deixar minha indignação aqui registrada ao vivo que o filho é o Maicon, não eu. Mas tu quer saber que dá pra fazer em tudo, dá pra te crescer? Ele começou vendendo pão e depois ele já tinha onde só entregar os pão. Não precisava vender mais. Então ele já tinha os pontos certos, vendia 10 pra ti, 2 pro outro, 2 pro outro, então ele tinha uma rota pra entregar os pão. Então, uma coisa que eu aprendi com ele, que trabalho inteligente cresce mais rápido. Trabalho Não é trabalho duro. O trabalho duro só te cansa. É isso. Trabalho inteligente cresce mais rápido. E isso eu aprendi com ele. Em todos os negócios que eu vou fazer. Quem como trabalha crescer demais rápido. não tem tempo para ficar rico.
quem pensa enriquece. Isso que ele colocou pra gente. É a frase que ele coloca: quem trabalha demais não tem tempo. O Michael já chegou a trabalhar 16 horas. Mas não era pra ele ficar rico, não, cara. Era pra ele comer o pão de hoje. E quanto mais trabalhava... E quanto mais trabalhava, menos menos tinha. tinha. Menos tinha. Então, o trabalho... Ele ensinou muito sobre isso, o trabalho inteligente pra nós, sabe? Então, assim... E sua mãe? Você não perguntou da mãe, mas eu já vou... Eu ia falar depois, mas pode falar, sim. Que você, Não, pode só perguntar. Agora vamos falar mal do seu pai. Não, eu quero dizer assim que foi uma grata surpresa conhecer esse casal, né, a Lila e o Antônio. Um tempo de mesa maravilhoso. Eu passei o final de semana lá com eles lá. Eu não mexi no celular, eu fiquei na mesa o tempo todo, um casal de mesa. Eles são. De servir, assim, um servir, assim, Igor, que, cara, você precisa conhecer. Se tiver a oportunidade... De Floripa? Floripa. Você precisa conhecer, porque assim, ó, se você ama a mesa, a casa do Antônio e da Lila é o lugar. Lugar. Você gosta de gritaria também. E pra você aprender. Cara, você sabe que eu sou falante. Cara, eu fiquei quieto o final de semana inteiro. Né, Lili? O Juninho, eu vou ir lá, mas eu falo demais. Eu falei, calma. Poucas vezes a gente viu o Juninho quieto, hein, Juninho? É verdade. Mas assim, gente, amei demais, aprendi muito. Sim. E fica aqui uma recordação que vou levar pra vida, assim. Uma família muito especial, né? Todo mundo, assim, um carinho enorme. Cara, pensa numa família bonita, cara. Uma netaiada, assim, ó. Imagina, 16 filhos. Eles não pensaram que os filhos iam reproduzir, né? Então daí E já cada tem um 29 uma média netos. eu ia dizer que cada um tem uma média de 3 filhos, cara. Não, e tu pensa assim, 3 filhos são tudo... Não, são tudo novinho, assim, cara. É emparelhado, assim. Eu disse, não, esse pegou a palavra de Abraão, né? Tem uma foto no perfil do pai, eu acho que vai estar lá embaixo, tem que rolar bastante. Que um filho foi anunciar a gravidez pra ele. Aí todo mundo, porque nós comemoramos, né? Sempre que vem um neném novo, nós grita e tal. Aí o outro filho, mas eu vim aqui porque eu também tô grávida. E mostrou outro teste. Aí ele falou, meu Deus, eu não acredito, vocês duas grávidas junto. Aí o outro falou assim, não, mas eu também vim falar que eu também tô grávida. Foi 4 gravidez anunciadas numa vez só. Tem a foto dos 4 testes, ele no meio sem acreditar que ia ganhar 4 netos no outro. E é assim, tipo, quando tem um, não tem só um, cara. Não é só um. É vários. Tempo. É por tempo. Cada 2, 3 anos vem uma leva. É ambiência, né? É ambiência. Gente, vocês têm mais alguma coisa a colocar? Eu queria agradecer, a gente tá caminhando pro final aqui, mas vocês têm liberdade, se tiver. Cara, eu queria falar sobre... Eu pensei que nós ia até acabar a uva. Eu tava... focinho, Não, não comecei mesmo. vocês estão muito tímidos, vocês nem pegaram na bolachinha Nem ainda. pegamos ainda, né? Eu peguei. Eu queria complementar a questão da família, sabe? Falar da mãe também, cara. A mãe... Sem a mãe, gerir uma casa daquilo... Não era possível. A força que a minha mãe tem... O Maicon fala assim, ó... Só existe uma Lila. Não existe outra Lila, não. Não existe outra. E por mais que eu me pareça... Eu me pareço fisicamente... Fisicamente não, tá repreendido. Meu pai é gordo, tá, gente? Tá repreendido, não. Os traços lembram mais o meu pai do que a minha mãe. Mas eu sou a minha mãe escrita. Os trejeitos, o sentimentalismo, tudo da minha mãe. E eu pareço muito com ela, mas não existe outra pessoa como ela. Minha mãe geriu 16 filhos, sendo do casamento dela ou não. Minha mãe geriu isso. Geriu um homem que trabalhava muito, uma família, e a gente sempre teve ela e meu pai presente, porque ela fazia esse trabalho. Ela falava, vai lá sentar no colo do teu pai, eu lembro. Vai lá dar um beijo no teu pai, vai fazer não sei o que no seu pai. Porque por mais que o pai trabalhava, ficava concentrado, às vezes, tipo, a gente se distanciava um pouco e tal. Ela sempre soube, ela colocava os filhos no colo dele. Não, você vai segurar aí, entendeu? Então, a minha mãe é uma mulher de uma força, de uma fé que eu não sei explicar, sabe? Eu me constranjo com a força da minha mãe. Quando eu penso assim, nossa, não vou aguentar mais. Eu falo assim, cara, minha mãe já aguentou bem mais que isso. Então, assim, eu sou... E minha mãe é assim, né? Minha amiga, minha confidente, a minha maior saudade é minha família, meus pais e minha mãe, assim, e minha irmã Sara, assim, tipo... Eu falo pro Mike, assim, a minha dificuldade hoje aqui é essa, mas eu entendo que é só um tempo, enfim, o Senhor tá preparando todas as coisas. Mas, assim, eu sou completamente grata e leal à força que a minha mãe tem, que a minha mãe carrega. A fé que a minha mãe carrega. Não é toda mulher que carrega aquilo que ela carrega. E você viu, Juninho? Você viu como ela geriu vocês lá? O que ela pôde... Eu só quero dizer uma coisa. Eu não comi o pão, o bolo de ló. Como é que é? O bolo de fubá, mãe. De fubá. Desculpa, eu não reparti. O Maicon não repartiu. Não repartiu. Eu quero fazer uma queixa aqui, Thalila. Eu fui dormir com vontade, não desejo. acredito, cara. Eu tava... Eu
acredito, É gente. só ir de novo. É só ir de Rapaz. novo. Daí ela vai fazer o bolo de fubá ao vivo. Não, e dessa vez vai ser pra mim, porque olha É, só. a Nath tem que ir, é verdade, Nath tem que ir. O Maicon fez toda uma propaganda, né, e tal, e daí chegou lá pra ela, ele foi pedir pra mim, disse que eu queria O bolo de fubá. e aí no final, quem não comeu o bolo fui eu. O Mike, a gente levou o bolo, aí quando a gente chegou de madrugada, o Mike tirou o bolo do carro e colocou dentro de casa e não dividi. Genial, gente, família linda, abençoada, Amei. família linda, abençoada, e a gente entende também que o Pedro precisava muito desse momento ali, né, esse bolo acho que foi bem importante pro Pedro, pro José ali. Nossa, ele chorou, Pedro. Quando ele pegou o bolo, eu falei assim, ó, sua avó fez um bolo especialmente pra vocês. Olha aí. Eu falei assim, ele olhou pro bolo, ele chorou comendo, ele falou, meu Deus do céu, minha avó, porque Eles não a minha mãe fez puderam uns ir, bolos exagerados de alto, sabe? Minha mãe tem uma mão boa pra cozinha. Então, assim, tipo, ele fala, é o sabor da avó. Hã? Ah, você tem. Tem, né? Meu Deus. Cara, mas assim, falar da Lila é igual conversa com a Rebeca, né? Eu sou meio parecido com o pai dela, né? E aí ela é parecida com a mãe dela. Porque até o que a mãe dela faz se repete, sabe? A Rebeca repete. A mãe dela foi limpar a casa, fazer faxina, pro negócio Do meu pai dar certo. dar certo. Enquanto meu pai fazia o negócio, ela Enquanto ela limpava, fazia, limpava ela chão. fazia Ela contou um testemunho pra mim lá, que eu achei muito legal, que ela falou assim, que ela morava num bairro, um dos bairros mais top lá de Palhoça, né? Isso. E aí outro dia ela encontrou alguém no ônibus, Lila, tô aqui no ônibus, é claro, minha filha, tô vivendo. Tô vivendo, quando A eu vida estiver é aí... assim, a vida é assim. altos e baixos. Ontem eu tava andando de carro e hoje tô andando de ônibus e tá tudo certo. Isso aí. Entendeu? Que não pode E perder. ontem eu morava lá e agora eu tô morando aqui e tá tudo certo. A vida é isso, a gente não pode parar, né? É, Não e o pode. que ela tem mais forte, sim, eu acho que é ressignificar as coisas. Resiliência, minha mãe. Vontade de viver, eu vi na Lila. A Lila É, tem. quando tudo tá ruim aqui, ela consegue ressignificar. Uma mulher muito consegue- jovem, assim, na essência. O que precisar refazer, o que precisar fazer, se precisar pedir perdão, se precisar abraçar alguém, ela consegue, assim, sentir esse momento, sabe? E aí é o que eu sempre falo, assim, tá perto dela te dá forças, porque, assim, ela consegue passar pra ti uma fé que você olha assim, cara, como é que essa mulher tem fé? Como que ela conseguiu passar por tudo isso? Como que ela teve 9 filhos? Ela não parece que tem 9 filhos. Não. A mulher é muito bonita. E aí tem o Antônio, os dois se complementam de um jeito assim muito forte, que nós tentamos, né, trazer a parte boa pro nosso casamento Sim. e replicar isso. Pô, você foi 33 anos, então até 33 anos nós sabemos o que possível. fazer de certo. E a gente replica aquilo. Então, assim, o coração dela, né, e aí cada um se encaixa, né? A gente pode falar da Lila, do Antônio, e aí na nossa vida tem a Sara e o Paulo também, né? Que É. Falar da Sara, pra mim, eu falo pra ela assim que a gente se fala isso, que a gente é uma gema uma da outra. Minha irmã de se fosse um sangue. homem, Se fosse um um homem, irmão homem, uma... eu ia. Cara, ela conversa mais com a Sara que comigo. Ela tá ali ligada, né? Aham. Ah, com certeza. Ó, já mandou mensagem. Não, ela- mas ela é a primeira. Ela é a primeira a tenho entrar, certeza cara. que ela foi a primeira. Você vê qualquer etapa da minha vida, ela é a primeira a entrar, a última a sair, ela tá sempre primeira, tá sempre aplaudindo. A gente fala, o que ela falou? Ela foi a primeira. Agora mesmo que a Rebeca vai ser a filha preferida. Foi num programa falar da mãe. Perdemos, galera. Sai da live. Sai não, fica Ah, aí. não, mas... Ô, gente, é isso aí, eu sou a filha preferida da mãe, tá? Do pai eu não sou, não. Mas da mãe. Ó, pai, eu não Mas sou. assim, a Sara, Paulo, fica o convite também aí, Antônio, Aí, ó. Lila, vem fazer um podcast com a gente, vai ser uma honra. Tem que A receber mesa da vocês família aqui. Mas tem que Silva. vir aqui, né? Tem que vir aqui. É, não, Tem que vir. aqui, não adianta. Enfim, a Sara, a gente fala assim que a gente é uma plateia aplaudindo a outra. Então, ela é é meu amor, cara. É a minha irmã de alma, minha irmã de sangue, a minha alma gêmea. Eu falo pro Mike assim, cara, a parte mais difícil é ficar longe dela, cara. É ficar longe dela, porque a gente conversa, fala tudo um pra outra, e não existe competição. Gostoso de uma amizade, assim, além de irmã, é que não existe competição. Não é você vai ser maior ou você melhor. Não, cara, nós duas vamos juntas. Tem que ser junto. É nós duas juntas. Se eu for mais alto financeiramente ou você for mais alto, cara, tamo aqui uma com a outra. Eu tô torcendo por você, eu tô te aplaudindo daqui, entendeu? E é de longe, mas eu tô te aplaudindo. Então, Não, e ela essa foi é a primeira, base. Quando nós pensou em ter um negócio. Não, é a Foi a primeira. primeira que nós ligou e falou assim. É a nós primeira estamos sempre. Pensando em fazer isso e isso. Ela falou assim, eu já sei que vai dar certo.
O que você A gente precisa de sabe mim? o Ela que sempre vai fala, o que contar, você precisa? sabe? Você precisa de mim para alguma coisa? Se você precisa, eu estou à disposição. Aí, e ela fala, não, eu não quero, não cobro. Eu não cobro porque eu sei o que vocês carregam. Ela fala, não, eu sei o que vocês carregam e é o E suficiente para é mim. cara de uma e E focinho é da nós outra, duas é né? igual. É É muito parece- igual. E o Paulo, né? É só abraçar que passa tudo. É um lindão, né? É um lindão. Ah, Pastor ele é lindo Paulo, de tá? verdade, tá? Pastor Dos olhos, Paulo, tá? É, tem isso ainda. É bonito de verdade. Pastor- Gente, chegando na reta final do nosso podcast, tá? Agradecer vocês demais. Então, deixar um espaço aqui para vocês deixar uma mensagem para as pessoas, tá? Que venha do fundo do coração de vocês aí, fiquem à vontade desse Senhor usar você nesse momento. Eu acho que a mensagem é que se você respira ainda, Deus Olha ainda pra lá. tem- Ah, pra lá. Pra câmera. E fala na frente do microfone. Isso. Assim. Então a mensagem de hoje é: se você respira ainda, é porque Deus ainda tem algo a mais para te entregar. Então você pode estar sendo xingado, processado, o mundo caindo, mas se você ainda respira, Deus ainda tem um projeto na sua vida. Então pode o mundo desabar, mas aquele que está lá em cima, ele ainda está dizendo: eu vou com aquele cara lá, ou com aquela mulher lá, aonde eu tenho como promessa. Amém. Cara, que o recomeço é uma dádiva que o Senhor nos dá. A gente pensa algo de recomeço, algo que é algo ruim, mas o recomeço é uma dádiva. O Senhor, eu quero você de novo. Ele falando nos nossos ouvidos. Quando a gente fala recomeçar, a gente recomeça em tudo, todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu recomeço em Cristo, eu recomeço na minha família, e é mais uma dádiva, e é mais uma chance que Ele nos dá. Então, aproveita o seu recomeço. E se você só está começando, aproveita. Entendeu? Aproveita também essa oportunidade que Deus te dá. E hoje para nós é um privilégio. Uma coisa que uma vez foi dor falar que tô recomeçando. Hoje é um privilégio olhar para o Juninho e falar: Juninho, eu tô recomeçando hoje. Daqui um ano, Juninho, ainda tô recomeçando. Porque eu tenho sempre... Eu descobri uma coisa. Eu vou aprender, vou morrer boa. Eu sempre tenho algo a aprender. Para sempre. Então, para sempre eu vou estar recomeçando. Diariamente, é nos meus interesses, é nos meus sentimentos, é com os meus filhos, é com o meu marido, é com a minha família, é com meus amigos. Eu sempre vou ter uma chance de recomeçar e ser melhor no outro dia. Então, cara, recomeçar é um privilégio. Amém. Igor? Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha e essa semana a gente posta lá os cortes e vai dar muito engajamento, né? Porque Nossa. tem bastante filho. Muita mas comenta família. lá nos cortes. Já estamos contando com Estamos essa contando equipe. com a família, equipe família Se Silva. comentar, a gente vai levar um presentinho. Olha aí. Olha, Olha assim, ó, eu o achei... boné da Upview. Aí, ó, já é um privilégio. Cara, eu achei que passou muito rápido, né? Passou, eu falei pra vocês que a gente faz esse momento aqui, pra nós é um momento muito especial, que é um momento que a gente destina pra conversar com amigos na mesa e compartilhar essas imagens com pessoas especiais que estão lá do outro lado, destinando esse tempo. Depois a gente vai gastar um tempo também fazendo os cortes pra que alcance outras pessoas especiais também, né? Mas sempre alguém precisa saber aquilo que você passou, né? É verdade, muito E importante, quanta coisa preciosa, né? Fé, muita fé, eu vejo em vocês. Amém. Amém. muito. É genial, falei pra ti que você não se cuidasse, se apaixona por eles, fácil. Eles são incríveis. E você não viu a Olivia ainda, a Olivia é o ponto fraco. A Olivia é o vê no ponto culto. fraco. A Nath. Ah, ó, a você Nath. vê no culto. Você viu no culto, né? O ponto fraco da Nath. Cara, a Nath faz uns vídeos da Olivia que é genial, maravilhoso. assim. É muito bom. Maicon, Rebeca, meu muito obrigado, né, por vocês compartilharem com tanta verdade o que vivem, a história de vocês. É um testemunho que a fé, quando alinhada com um propósito, se torna um movimento que alcança muito além das paredes, de casas ou das portas de uma empresa. Sim. Né? Obrigado, de verdade, Amém. assim, com muito carinho, assim, estar recebendo vocês aqui, o carinho da família de vocês aqui com a gente, todo mundo compartilhando, todo momento, comentando, e bom demais, gente, bom demais, é um presente de Deus ter vocês aqui com a gente, e para você que nos acompanhou nesse episódio, deixa eu fazer um pedido especial para você. O primeiro eu quero dar um conselho, talvez hoje seja o teu marco 1, né? Talvez hoje seja o teu recomeço, né? E ele pode começar com uma decisão bem simples. Colocar a casa em ordem, né, Maico? Para depois avançar com clareza. E o próximo passo é compartilhar esse episódio com alguém, né? Talvez essa história, talvez não, tenho certeza que essa história pode melhorar o dia de alguém,
mudar a vida de alguém, porque aqui a gente falou de muitas chaves que girou na vida do Maicon, da Rebeca, né? E eu tenho certeza, na minha vida eu aprendo demais com eles, conversando com eles, e eu tenho certeza que você não vai ser diferente. São muitos exemplos de coisas que você pode fazer, de como você pode fazer. Só aqui nesse episódio foram 4 passos que mudou a vida da Rebeca e do Maicon, que eles estão seguindo a risca e estão entrando num novo momento com Deus. Verdade. Vivendo coisas extraordinárias. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse episódio, né? Nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas compartilhando, ativando o sininho de notificação, porque semana que vem tem mais uma história genial aqui, né? Isso. E não posso deixar também de agradecer, Igor, o pessoal da Quadros Divinos, que nos ajuda a eternizar esses momentos maravilhosos, né? Com essas lembranças incríveis, essa parceria que veio num momento assim que... Cara, eu tô muito feliz, assim, cada quadro que eu olho, assim... Lindíssimos mesmo, meu Deus. Né? Vem no momento certo, mas a gente queria ter lá no início, ter tido essa ideia aqui, porque pra mim foi genial. Então, agradecer a Joyce, a Quadros Divinos, toda a equipe, os designers que montam a arte, eles fazem tudo, gente, é incrível. Né? Obrigado demais. E também, né, agradecer a nossa equipe aqui da produtora Desígnio, né? A casa onde... a gente escolhe contar histórias com propósito e cuidar de cada detalhe com excelência para que você receba isso na sua casa da melhor maneira possível. Então, quer fazer parte dessa equipe aqui? É só você compartilhar, seguir a gente na rede social lá no Instagram, Igor. Igor Higg. Igor Higg. Senhor Júnior Ribeiro, SR Júnior Ribeiro, produtora Desígnio, podcast Produtivamente. Tá? Beca, Gemima e Maicon Ribeiro Oficial. Gente, se você fizer isso, você já tá fazendo muito com a gente. Verdade. E pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Eu tô ficando por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta, né, Igor, para mais um mega episódio para você curtir com a gente aqui uma história incrível.